Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Kingstalk. Estamos começando um programa aqui de conversa verdadeira, profunda e com muito conhecimento. E hoje a gente está aqui com dois convidados que é incrível no mercado, com conhecimento profundo, e nós vamos uma conversa muito legal aqui sobre bem-estar animal. E aí, quem não pensa em bem-estar animal aí no seu bebezinho na casa, né, nossos filhinhos de quatro patas peludinhos. Então nós vamos começar aqui com uma conversa super legal, com a nossa convidada, né? Vamos começar pelas mulheres primeiro, né? Vamos ser cavalheiro aqui. Ela que é empresária frente à casa do produtor, apaixonada por animais, grande apoiadora da proteção animal no Brasil, uma apaixonada e esportista, apaixonada por cavalos. Ela atua à frente da educação e manejo de boas práticas e bem-estar. Conosco, Vanessa Mello. Oi, Giovanni, muito obrigada. Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a você, agradeço ao meu outro amigo aqui, que eu não vou falar o nome, senão já estraga a surpresa, pelo convite. Fazia tempo que a gente não conversava dentro de um estúdio. Bem feliz por estar aqui. Espero contribuir, que o nosso papo seja adorável aí, para falar de um tema que eu sou apaixonada mesmo. Os dois, né? Pets, de uma forma geral, e sobre bem-estar. O prazer é todo meu ter você aqui, uma pessoa tão elegante, maravilhosa. Imagino. E de um conhecimento tão profundo. Acho que é tão difícil a gente se encontrar, né? Mas quando a gente se encontra, só enriquece esse mundo pet. E nosso outro convidado é o criador, reconhecido nacionalmente, empresário do setor pet, referência em bem-estar e manejo responsável. Estudioso de genética, comportamento e desenvolvimento saudável dentro da criação. Presença frequente em portais como IG, Terra, Metrópolis. Leriel hoje é uma das vozes mais respeitadas quando falamos de qualidade de vida, estrutura e saúde dentro da sinofilia brasileira. Seja muito bem-vindo, Leriel Gaio. Obrigado, Giovanni, Vanessa, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelas credenciais e vamos contribuir para que seja um bate-papo legal e que a gente consiga agregar alguma coisa para quem está ouvindo a gente. Sim, eu acho que hoje a gente tem muitos assuntos para a gente trazer para as pessoas, e as pessoas têm muita curiosidade, né, sobre criação. Nós vamos falar um pouquinho de temas mais polêmicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre criação, aproveitar todo esse conhecimento aqui do Leriel e todo esse conhecimento que nós temos aqui da Vanessa. E aí, Vanessa, me diga um negócio. Diga. Para você, o que é o bem-estar animal na sua visão? Bem legal você trazer isso para o tema, porque é tão complexo, Sim. né? Falar em bem-estar, né? O que é bom para mim não necessariamente é bom para você e vice-versa, né? Eu interpreto o bem-estar animal associado diretamente a uma palavra chamada respeito. Sim. Então, obviamente que esse conceito ele varia, ele se alterna com o tempo, com a época, com a história, né? E quanto mais nós evoluímos em termos de civilização, mais as pessoas conseguem ter acessos à percepção que tem do outro, nesse caso do outro peludo. E quanto mais a gente conhece esses peludos, mais nós conseguimos saber o que é bom e o que faz bem e o que faz mal a eles. Sim. Por isso que eu digo que é complexo. O que é tecnicamente estar bem? Você ter o básico, alimento, saúde, né? E acesso, não se colocar restrito de liberdade, né? Sim. Não ter a restrição à liberdade. Teoricamente é esse o conceito que todo mundo... Ah, poxa, o cachorro tá preso, ele tem comida, ele tem veterinário, né? Então, tecnicamente, isso aí poderia assegurar como um animal estando bem tratado. Eu gosto de olhar para isso com um pouco mais de profundidade, né? Sim. O bem-estar, na minha percepção, está diretamente ligado à resposta dada pelo pet. Isso é maravilhoso. E ele fala de várias formas, né? Então, o que você acha... Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Um animal, que as pessoas associam também... um animal de grande porte, pequeno porte. E já automaticamente dizem, animal de grande porte não pode estar em casa e o de pequeno pode. Sim. Aí, de repente, se encontra um amigo peludo de
porte grande, obviamente que ele tem que ter o espaço para se mover, para fazer os exercícios, isso não tem, isso o pequeno e o grande, tanto faz. Sim. Mas as pessoas colocam esse cara num canil. Deixam lá a água, comida, saúde, né? Preso num canil. Eventualmente lá recebe um carinho ou outro. Esse cão tá bem cuidado? Ele está no gozo da sua plena vida? E aí acho que a gente entra Né? na questão do necessário versus o bem-estar, né? Exatamente. O necessário nem sempre é um bem-estar, né? Isso É mesmo. o necessário pra vida. Eu acho que tem que ir muito por aí, pela resposta que eles nos dão. E pra você, Leriel, na sua visão, o que é o bem-estar animal? Vamos lá. É difícil a gente, como a Vanessa falou, é difícil a gente reduzir algo tão grande numa frase, num conceito simples. Mas eu vou pegar um gancho do que a Vanessa falou, que eu acredito que é o respeito. Mas de uma forma diferente. Eu tenho que respeitar a natureza Sim. desse animal. E isso vai além, claro, que o básico, o principal, livre de estresse, livre de dor, livre de fome, que são até os pilares que o Conselho Federal de Medicina estabelece como pilares mínimos, são importantes. Mas a gente pode discutir isso hoje, que daqui eu perguntar o que vocês querem discutir. A gente pode discutir de maneira pragmática ou de maneira pontual. De maneira pontual, o que é bem-estar dentro de um abrigo ou dentro de um canil, ou o que é o bem-estar dentro da sociedade. Boa. Porque assim, vamos lá. A gente falou assim, vou usar um contraponto do exemplo da Vanessa. Um cão de grande porte que está numa casa e ele fica lá acondicionado num canil, etc. Vamos pegar um contraponto. Eu tenho um cãozinho de pequeno porte que tem uma humanização absurdamente excessiva, que ele é criado dentro de casa, no colo do tutor, onde ele absorve todas as pressões, estresse, ele é privado, não de maneira, como eu vou dizer, ele não é preso, mas ele é privado de exercer o comportamento natural dele. Será que ele... um border collie num apartamento de 30 metros quadrados? Não, pode ser um Spitz alemão numa mansão de 10 mil metros quadrados. Exatamente. Como você conduz isso? E daí isso a gente... Vamos fazer um exemplo agora do que aconteceu na pandemia, que foi algo que eu digo que ele mudou o mercado pet 10 anos em um ano. Você tinha pessoas totalmente traumatizadas, horrorizadas. Foi o período que mais se me deu cães, mais se adotou cães na história. Esses cães vieram como um apoio emocional, receberam uma carga absurda que a gente descarregou neles. De neurose. De neurose, restrito, que também não, né? Sim. Eles foram acostumados a ser pequenos humanos, e quando a pandemia acabou... Foram abandonados. Ficaram abandonados, tá? E não só casos que foram abandonados. Se você for analisar, você tem tipos de tutores. O abandonados não é de abandono de zelo, né? Não. É o abandono porque retornou o trabalho presencial. Sim, e eles estavam acostumados 24 horas, conexão, né? Então, se a gente for pensar em sociedade, a gente tem que pensar que o cão que tá lá no canil, até do criador, Sim. Né? Eu não sei se ele está numa condição de bem-estar, tá, mas o que tá na tua casa, sendo privado de ser um animal e sendo o teu brinquedinho, o teu bichinho virtual ali, será que ele tá numa situação de bem-estar? Aí vem uma coisa que eu pegar outro gancho que a Vanessa falou. Você perceber os sinais que ele tá dando. Uhum. Aí você vê um cachorro totalmente ansioso, com necessidade de separação, com um desvio comportamental absurdo. E aí? Esse é um indício que ele tá bem? Por exemplo, uma coisa que eu tenho, até uma curiosidade, quando eu visito algum criador, sabe quando que você vê que tá tudo em ordem nesse canil? Quando você chega, os cães se agitam. Dá uns 15 minutos, tá todo mundo quieto, porque eles estão bem, eles estão vivendo a vida deles. Aí tem lugar que você vai, 24 horas, o cachorro latindo, estresse, o cortisol lá em cima. Então, isso é indício. Então, você reconhecer qual que é tanto que a gente está fazendo uma pesquisa agora, que é uma pesquisa com o pessoal ligado a daycare, ligado a prestação de serviço de pet shopping, criadores e canis, para a gente normatizar como que as pessoas percebem os indícios que o teu cão tá feliz, que o teu cão tá... bem-estar reflete na felicidade do cão. Sim. Então, qual que é a nossa preocupação? Bem-estar é muito amplo, né?
Porque ele pode ter água, comida, Exato. espaço, O necessário. Mas assim, um cão que você vê apático, que não balança a cauda quando te vê, que não interage, ou que interage... Então, Amedrontado. amedrontado. Então, o que a gente está mapeando hoje? A gente está com uma pesquisa para quê? Para mapear quais são esses comportamentos de maneira prática. Se tem literatura que veio da Holanda, não sei de onde, qual que é a nossa realidade hoje? Então, acho que para você definir bem-estar, a gente pode partir para esse lado mais da sociedade ou bem-estar local. E eu acho também legal discutir, a Vanessa, principalmente, uma baita experiência nessa questão de como é que é a questão de bem-estar num abrigo? Como é que é a questão do bem-estar num criador? E a gente já teve algumas pessoas que são acumuladoras desses cães, né? Levando, Sim. colocando 4, 5 cães super diversos em um espaço reduzido e alimento e água e achando que isso é um bem-estar. Que ele está melhor ali do que se ele estivesse em um outro local. Posso fazer um adendo? Bem-estar não tem a ver com amor. Perfeito. Nada. Porra, vai ficar chocante isso, não é? Bem-estar Gostei tem a ver dessa, com é bem humanidade. Sim. Não interessa se você, assim, eu tenho a criança na rua, você nem conhece, você não ama essa criança. Você não vai deixar ela se expor a um risco, a um perigo. Porque, então, assim, o bem-estar não tá ligado ao quanto você ama o animal, ao quanto você é humano ou não, o quanto você tem de respeito ou não. Acrescentando aí, pegando esse apontamento que você faz, né? Que bem-estar não está ligado ao amor, né? Eu diria que o bem-estar, o que você promove de bem-estar é consequência da forma como você se relaciona com o pet. Isso, na minha Sim. leitura, e também no meu modo de viver, né? Então, quando a gente fala assim, quem é a Vanessa da Casa do Produtor e quem é a nossa família, né? Lá em casa todo mundo é louco por bicho e é tão doido Sim. isso aí que nós vivemos todos juntos. O que eu quero dizer com isso? Os pets fazem parte realmente da nossa dinâmica. São pets adotados? São. Tem raça? Tem. Alguns têm, outros não. E isso não significa dizer que o fato de apenas você tem o cachorro. Não, pra você ter uma ideia, gente, mas é uma loucura, né? Pode chamar de louco. A gente vai à praia final de semana não, final do ano, o Adriano vai com uma van, levando todos os apetrechos dos cães. Os cães vão comigo no carro. As crianças vão com ele na van. Porque nós queremos participar do Sim. nosso momento final de ano com eles juntos. Precisa ser assim? Todos precisam fazer isso? Evidentemente que não. O que eu quero mostrar com isso? Que é uma forma que nós temos de nos relacionar estreitamente. Também, né? Eu trabalho com eles, trabalho Sim. para eles, né? O É meu um universo é universo, né? peludo, eu brinco Sim. e sempre foi, tá? E- Sempre foi. Isso é uma coisa que isso sempre existiu no meu DNA e também sei que sempre existiu do Adriano. De olhar para a espécie, seja qualquer outra que não é humana, e ter essa paixão de querer respeitar Só e entender. fazer um adendo para colocar melhor o que eu falei para não parecer. Quando eu digo que não tem a ver com amor, é que assim, você para respeitar um animal e promover bem-estar, você não precisa ter amor. Até porque É que são. muitas pessoas, como a gente estava falando, você falou da acumuladora. Ela ama aquele cachorro. Lógico, é aí que. Sim. Então, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Tipo assim, não tem a ver com você amar ou não. Tem a responsabilidade humana. Então, assim, quando a gente fala em não tá ligado, Vou te ajudar. me ajude. Realmente, a questão amar é um outro compartimento Exato. que está dentro presente ou não, como você disse. Tem Uhum. pessoas que não amam bichos e nem por isso os né? Exatamente, exatamente. Tratam mal, né? Quando você coloca não tem a ver com amor, não tem a ver com o seu sentimento humano, e Exato. sim o de como aquele pet se coloca frente à realidade que ele vive. É sob o olhar, é ele demonstrando como ele se sente, e não Sim. como nós achamos que ele se sente. Eu acho que você Né? chegou num ponto agora crucial, que assim, tem uma coisa que é o que é o cão, o que é a mente dele, o que ele entende Isso, e o que a gente acha. isso. Por exemplo, Ou assim... que nós gostaríamos que fosse. Exato. E as nossas projeções sobre Total, o pet, né? Exato. Foi meio freudiano agora, mas a gente, não, a gente fica sim. projetando Claro. coisas. Porque a gente projeta o ideal de filho, a gente projeta o ideal de um cachorro perfeito, a gente projeta o ideal do cachorro do filme, Uhum. e a gente esquece de olhar pra ele e ver quem ele é. Uhum.
né? Exato. Porque às vezes, né, a gente vê muito, trabalha com estética, então às vezes chega o cliente com um cachorro irreal, Uhum, que é a projeção da cabeça dele, uhum. e ele quer que a gente entregue pra ele o que está na cabeça dele e a estrutura Talvez- genética Talvez não é compatível. o pessoal que tá assistindo não entenda, mas a gente que tem uma noção de estética sabe perfeitamente do O que ele tá falando, sem dúvida nenhuma. Então, como mensurar, né, isso, essa coisa da minha projeção sobre o meu pet, o meu ideal de amor sobre ele e a necessidade que ele tem de amor. Isso. Qual que é a necessidade de amor que esse cachorro tem e a necessidade de amor que eu tenho? E a gente vai ver que a gente precisa muito mais do amor desse pet sim, do que ele precisa sim. da ideia de amor que nós temos sobre ele. Exatamente. A gente quer fazer uma substituição, preencher uma lacuna que, posso ser muito franco, talvez ele não vá preencher. Uhum. E eu tenho uma percepção comigo que, assim, muitas pessoas, elas deveriam não ter mais um pet, elas deveriam ir pro psicólogo. É isso. Não, eu tô falando sério. Você sabe que você usou uma parte aí, você diz assim, que as pessoas gostariam de preencher, não é isso? Sim. Aí já me acende o botão de alerta, né? É. Que lamentável qualquer Exato. pessoa ou qualquer relação com uma necessidade de preencher. Eu acho que nós deveríamos nos Sim. tratar mesmo Sim. para que não tivéssemos que ter buracos a serem tampados por qualquer coisa ou outra. Sim. Outro ser, né? No caso, o cachorrinho, o gatinho. Mas isso a gente sabe que não é real. A gente sabe que nós Claro, todos claro. precisamos dos nossos alentos afetivos, emocionais. Sim. E é importante essa consciência, né? Porque, óbvio, Mas Quem eu tem- acho que a gente precisa desse alento, mas a gente tem que ter a gente não pode ser narcisista a ponto de falar assim, Exatamente. não, eu preciso, e eu vou projetar, como o Giovanni falou, nesse cão, tudo a qualquer preço, né? porque assim, eu tô causando um estresse psicológico para esse cão. Uhum. Então, assim, eu tô tentando suprir o meu buraco emocional, e não tá errado, a gente busca isso, mas aqui, deveria, mas aqui preço, e ainda tô achando bonito. Quando a gente projeta isso no humano, o humano tem a chance de revidar, né? É? Agora o pet não. Não. Porque pet é condicionamento, né? Sim. E aí, o que eu vejo hoje, assim, a gente tá tendo casos de superaquecimento de cães muito fácil, né? Mas também, Que era uma né? coisa que a gente não via tanto tempo atrás. Poxa vida, mas mas também que falta de consciência, né? Mas, assim, o que eu vejo muito, assim, Vanessa, me corrijam se eu estiver errado, mas a ansiedade de separação é o princípio de um hiperaquecimento dos cães. Porque eles ficam inquietos constante, uma respiração ofegante o tempo todo, essa respiração curta. E aí, num ambiente que seja mínimo de calor, não havendo essa troca, esse cachorro já hiperventila. Tipo, ele superaquece muito rápido por causa dessa ansiedade constante. Porque foi gerada em algum momento, né? Onde Essa tirou a ansiedade de capacidade. separação. Exatamente, essa capacidade que ele teria e deveria ter de também estar só e bem, isso, né, é tirado muito quando ele é muito filhote, né? Porque como as pessoas nos perguntam lá, vejo muitos novos tutores, pais de primeira viagem, né? Chegam lá buscando no pet shop, na casa do produtor, chegam buscando orientação. E é interessante que eles começam a buscar, por exemplo, quem adota um filhotinho, o que vai fazer? Compra um monte de tapete, porque não quer que o cachorro faça xixi fora do lugar. Eu adoro pegar tutor assim. Aí eu pergunto, vamos lá, quanto que ele chega? Ah, não, eu vou pegar agora, ou peguei faz 2 dias, né? Eu disse, tá, primeira coisa que eu te dou de dica, pense com o tamanho dele. Imagina você chegando em um local onde você não tem referência nenhuma de olfato, ou seja, o cheiro é totalmente diferente, o som é totalmente diferente, você nunca escutou aquelas vozes, você não conhece a dinâmica da casa. E aí você é colocado dentro de mas meu apartamento é pequeno. Ok, faz a projeção do seu apartamento pequeno com um filhote. Ou seja, o senso de espaço que ele tem é infinitamente maior. Então ele vai fazer xixi porque ele não sabe sequer o que é fora do lugar. Porque cães urinam, defecam. Cão que não urina, não defeca, não solta pelo de pelúcia. Eu falo isso, gente. E eu faço uma Existe uma brincadeira com os meus diferença. clientes, quando vão pegar, até minha cliente mandou foto de 2 filhotes que vão chegar essa semana, e ela fala assim, meu Deus, como que eu faço pra xixi no lugar? Eu falei, solta os cães. Onde eles fizeram xixi a primeira vez foi escolhido pra ser o banheiro. Exatamente. Aí você coloca um tapete higiênico naquele local. E Antes de você encher a casa de tapete higiênico. Exatamente. E você compreender onde é o mais... Na verdade... Que restringir o espaço, não tem isso, qual de que é deixar a ele num orientação espaço menorzinho. que a gente faz?
Primeiro que a gente faz um manejo diferente. Então, dentro do manejo, lá no Kings, como que a gente faz essa criação? É uma coisa que se você for lá passar uma semana, você não vai perceber, porque é muito sutil. Então, eles têm quando eles são bebezinhos, eles estão numa caixa de maternidade, dentro de um espaço que fica só a mãe e os filhotinhos. Essa caixa ela tem uma portinha mais baixinha que a mãe entra e sai, eles não saem. Aí quando eles começam a andar, já tem autonomia para sair, eles passam o dia ali, à noite essa porta fecha novamente, para eles não se desgarrarem, não acabarem perdendo temperatura. Ok. Passado um tempo, eles começam a ter... E nesse período, a mãe faz a limpeza. Então, ela lambe, estimula a excreção, o cocôzinho, né, e limpa ali daquela maneira que pra gente é estranha, né? Mas ela come as fezes do bebezinho. Quando eles passam a fazer o cocôzinho fora, automaticamente eles começam a fazer fora da onde eles estão. Então, eles já vão sendo direcionados. Daí a gente tem uma sequência que a gente faz com o material absorvente, uma gradezinha sanitária, durante um período, depois é retirado dessa caixa. Então, e depois é retirada a gradezinha. Então, nessa sequência, eles aprendem a fazer em algo. Não adianta eu tentar ensinar eles a fazerem em algum lugar, porque a casa é diferente. Tem que fazer uma réplica da sua casa. Então, não acontece. O que a gente instrui? Você vai receber um filhotinho. Onde que eu quero que ele faça as necessidades? Geralmente é na varanda, na lavanderia, no apartamento lá na área de serviço. Então você vai deixar ele disponível na área de serviço, ali algumas horas, com o tapetinho disponível. E sem um outro tapete, porque assim, eles vão procurar um material mais absorvente. Por que o cachorro só faz xixi no tapete? Porque onde não vai fazer xixi e espirrar na patinha dele. Ele é bebê, mas ele não é bobo. Então, eles são higiênicos ao extremo. Sim, né? super. E tem raças que são mais ainda. Então, ok. Ok, o espaço eu estou condicionando para que seja lá na área de serviço. Só que eu estou brincando na sala. Ele é um bebezinho em adaptação, que nem a Vanessa falou, muita coisa nova. Ele não vai lembrar de ir. É que nem você desfraldar o seu filho, Exatamente. né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um tapetinho na sala. Eu vou E deixar igual criança, né? Tipo, tá naquela brincadeira. Xixi. Xixi. Tipo, É isso mesmo. xixi. Então eu tenho que facilitar esse ponto de acesso. Então, vou deixar um tapetinho na sala, vou deixar um tapetinho, sei lá, no quarto. Eles mudam o comportamento, eles avisam quando vão fazer xixi. Mas é verdade. Sério? É verdade. Claro, você tá ali com o teu filhotinho, você já sabe a hora, mais ou menos, que comeu, tirei a comida, né? Terminou. Bebeu água, vai andar, vai fazer o quê? Xixi. E outra, vai fazer cocô. Os filhotinhos pequenininhos, eles dão 2 voltinhas, assim, né? Encaracolam. E daí assim, eu só tô completando. Deixa um lá meus filhos levam o coelho pro quarto. Deixa um tapetinho no quarto. Conforme ele vai tendo maturidade, eu vou tirando um tapetinho cada vez. Até que ele saiba o caminho de voltar. Isso vai levar 2 dias? Não. Vai levar 10 dias, 15 dias, um mês. Mas eu vou fazendo o quê? Eu vou condicionando, a gente fala que é por condicionamento e repetição. Então, assim, tem uma estatística que diz que o cão ele precisa repetir 90 vezes a mesma conduta para que ele tenha uma assimilação do que ele está fazendo. Então, assim, faz 5 xixi por dia, faz uma conta aí, não vai ser num dia só. Então, você vai condicionando para que ele tenha o espaço dele. Lembrando sempre, tapetinho lá, pelo menos 1,5 metro do potinho de água e ração. O ponto dele vai ser aquele. Mas então... Ninguém gosta de ir ao banheiro com o prato de comida na mão. Gente, assim, resumindo, os bebezinhos do Leriel já vem com manual de instrução, né? Mas posso pegar um gancho? Eu acho assim. Eu crio cães. Sim. Eu não tenho que pensar... Vamos tirar a parte da genética ali, eu tenho que pensar que ele vai para uma casa fazer parte de uma família, certo? Eu tenho que minimizar ao máximo essa pancada dessa adaptação, tanto para ele quanto para a família. Então, quando a gente cria e molda, a gente já está pensando em como vai ser essa adaptação. Por exemplo, um cão que vai de avião. A gente tem a Gol disponibiliza para a gente, por exemplo, o som da turbina do avião. E o cão que vai ir de aéreo, ele fica a última semana, ele passa 3 horas por dia no escritório, dentro do cercadinho, para ele aprender o cercadinho restrito, e que não é uma prisão, é um ambiente de apoio, um cercadinho é um ambiente de apoio. Ele ouve várias vezes por dia aquele barulho, e ele se acostuma a gente estar trabalhando, e ele está ali sem aquela necessidade de, meu Deus, uma pessoa. Isso faz com o quê? Porque chega um cão tranquilo, porque qual que é o erro da primeira semana?
Meu cachorrinho chega amanhã, eu vou fazer um churrasco e convidar todo mundo. Nossa, Não, é tenho. verdade. Eu tinha Vou levar para todos os lugares. casos reais. Eu tinha uma cliente que tinha uma imobiliária. Não, eu vou pegar ele, já tem um cercadinho no meio da imobiliária. Eu falei, não, tá tudo errado. Quando você recebe um bebê em casa, você nem recebe visita. Isso, exatamente. Legal, você tá sendo chato. Eu não tô. Você quer facilitar o processo? Que assim, o comportamento primeiro, seleção de temperamento. Segundo, como esse cão é criado no criador. Terceiro, como ele é entregue. Se ele vai direto da criação para casa, se ele vai ficar exposto em algum lugar ou não. Que eu, particularmente, não gosto. Sou pragmaticamente contra. E daí vem o quanto você consegue estragar ele em pequeno período de tempo. E não é por mal, cara. Você pega o filhotinho lá, vem com aquele teu chinelo 42 na boca, assim, você fala assim, ai, que fofinho. Amanhã ele fez de novo, no terceiro dia ele tá destruindo o teu chinelo. Mas você reforçou esse comportamento. Você falou pra ele que ele brincar com aquilo ali é legal. E agora você vai reclamar? Então, assim, a gente tem um dom de deseducar Legal você eles. tocar esse ponto. Como corrige? Então, você... Veio com o chinelinho na boca, e aí? Aí, o ideal é você tirar, fazer aquilo sumir e você repreender ele. Porque eu não gosto de adestramento positivo, né? Que eu acho que não funciona. Eu acho que, assim, estabelece limites. Até porque... Por que que... Eu tô provocando mesmo. Não. Repreende como? Verbalmente, não falando o nome dele. Eu acho que é a melhor situação. Verbal. Verbalmente. Ponto. Mas não, tipo assim, o nome dele é Giovaninho. Não, Giovaninho! Porque assim, o reforço positivo pode acontecer de uma maneira negativa. Por exemplo, comer fezes. Você não tá dando bola pra ele, vai lá comer o cocô, você para o que você tá fazendo. Você sai da reunião, do meeting lá e vai lá. E a primeira coisa que você pode estar na reunião, né? Você viu o cachorro comendo as fezes, ela... Não, faz isso! Tipo, é um escândalo, é uma festa pra ele. Exatamente. Ele entendeu, tipo assim, peraí, ele vem meio brabo, mas ele vem. Então, assim... Olha que interessante. Às vezes, é um reforço que a gente, às vezes, não se dá conta. Outra coisa, você tem hoje produtos que você... são produtos que não fazem mal, que são amargos, até de marcas bem conceituadas, que ajudam muito nisso. Porque ele não deixa cheiro, ele é amargo, então ele vai e ele sente o desconforto. É tipo, você sabe que eu tenho 2 pequenos, né? Daí o pequeno quer coca, a gente toma Coca-Cola, zero, óbvio, né? Zero, né? Porque nós somos fitness. E daí eu falei assim, não, você faz o seguinte, você coloca café no copo, e daí você dá pra ele não vai querer. É mais ou menos a mesma coisa. Nossa, o chinelo é amargo, o chinelo é ruim, não vou. Então, assim, a gente também tem que... Gente, não é só... A gente tem que apelar pra tecnologia. Se tem essa tecnologia que facilita muito, dá pra você fazer um bloqueador com vinagre de maçã. Pô, dá. Mas tem tanta coisa mal. Eu vou pegar o meu tênis e encher de vinagre de maçã, se eu podia... Não, sair com cheiro de salada na rua. Eu acho que a gente tem que ser muito prático nessa questão de resolver as coisas com os cães, com os filhotes, ou seja, como for. E quanto mais conhece, mais fácil fica de conversar com eles, né? De manejar Ai, gente. As artes, especialmente. E é tão bom falar de filhote. É uma coisa assim, aonde você chega, que você fala de cães, o assunto rende, né? Você pode estar no elevador, alguém vê você com alguma coisa de pet, já surge um assunto. Isso é verdade. Né? Então, é uma coisa assunto que rende. E assim, dentro dessa sua visão, Vanessa, né? Como que você aplica dentro do seu negócio, lá na casa do produtor, a tua visão de bem-estar, né? Você reformulou, eu acompanhei todo esse processo. A mulher colocou a loja abaixo e reconstruiu tudo de novo numa outra visão, né? E trazendo essa experiência do cliente, essa experiência do cliente pet, né? Não do proprietário, que você entra dentro da casa do produtor, você tem a experiência pet, né? O pet visita. Eu vou te resumir dizendo assim, a casa do produtor não é pet friendly, ela é human friendly. Então, essa é boa, gosto. Inclusive, é sobre essa ótica, é sobre isso. E então, mas de onde vem isso? Como a gente realmente enxerga, e é tão legal que os meus colaboradores, posso encher o peito para falar isso, todos eles, não é nem preciso ser, a gente precisa nem treinar, eles são envolvidos. Então eu tenho
os pets dos meus colaboradores, lá é livre, então eles podem ir trabalhar com seus pets. E tem colaborador que tem ratinho, tem colaborador que tem gato, tem colaborador que tem cachorro. Evidentemente que eles usam o bom senso, já sabem entre eles quem leva quem. Então, e cada pet desse tem todo um repertório, tem alguns adotados, a maioria adotado. E para os clientes peludos, a instrução toda é sempre abordar o cliente peludo, tá? Sim. Então, dentro da casa do produtor, se você entra acompanhado do meu cliente, que é o peludo, o tutor vem com o cão, gato, seja lá o que for. Normalmente os consultores vão falar com os bichinhos ali e tentar, dentro do compromisso que nós temos, como eu sou um varejo, ou seja, eu não produzo nada, eu apenas revendo, né? O nosso compromisso está diretamente ligado à triagem de qualidade. Então, ter a certeza de que, de fato, os produtos que estão na gôndola têm relevância, têm consistência nos argumentos que constam na embalagem, né? E o treinamento de cada um deles para promover sempre a melhora. Eu acho muito legal essa ideia, Vanessa, dessa curadoria que vocês fazem do produto. Porque produto por produto, hoje você abre a internet, tem um monte de produto. Exatamente. Você vai em qualquer lugar, tem um monte de produto. Mas essa curadoria e essa preocupação em ser um produto que seja realmente útil e adequado, cara, eu acho isso sensacional. Qualidade, resistência, um produto que não seja tóxico, feito com um bom né? produto. Lógico, não. E assim, daí a gente cai um pouco pro mercado, né? Isso é um olhar muito inovador para o mercado, não é da Vanessa. O mercado se comporta dessa forma. Antigamente, né, quando a Casa do Produtor existiu lá atrás, há 30 anos, o Adriano Mello, que é o fundador, diz assim, era permitido o chute na bunda e a polenta ao cachorro. Tanto é que a Casa do Produtor não era não vendia coisa para cachorro. Porque os cães não eram olhados como amigos, companheiros. Existiam produtos para vaca, para porco, na Casa do Produtor, por isso o nome. Então, com os anos, obviamente que jamais se aceita qualquer tipo de agressão, então as pessoas já têm essa consciência e sabe-se que precisam buscar outro tipo de alimento que não apenas uma polenta ou resto de comida, para que o nosso amigo tenha uma longa e boa vida. Já se fala em longevidade, né? E condutas profiláticas, ou seja, eu não vou mais buscar o pediatra ou o veterinário em momentos em que o meu bichinho já esteja doente, né? E sim tentar ganhar muito mais tempo de convivência com ele. E quando você fala dessa consultoria, Leriel, e a Casa do Produtor, como você também disse, Giovanni, passa realmente por muitas mudanças e continua em movimentação, porque a intenção é deixar um time extremamente capacitado tecnicamente. Isso leva tempo. Sim. Então, tendo sempre como objetivo, e eles escutam isso quando eu faço reuniões, quando eu estou recebendo novos colaboradores, que o protagonista de tudo na Casa do Produtor é o pet, né? E, obviamente, nosso compromisso é a gratidão com os tutores, né? Mas o olhar realmente é para eles, o que é melhor. Então, não existe negociação ou qualquer oferta de um item, pelo menos dentro da ética da Casa do Produtor, né? Dentro do princípio, dos nossos valores, que deva ser ofertado de forma negligente ou desinformado, né? Que o colaborador não sabe o que está falando. Então, essa é a intenção. O mundo perfeito. Estamos em caminhada constante, né? E não é uma jornada tão rápida. Falando na questão agora mais empresarial, né? Sim. Eu gosto de uma frase, acho que não me engano, do João Branco, que era o CEO lá do McDonald's. Ele fala assim, a gente tem constante transformação para continuar sendo o mesmo. Isso. Eu acho que o poder dessa frase aplica muito ao que a Vanessa está falando, é assim, as rotinas, as práticas mudam, mas a Casa do Produtor, o que eu faço não é pautado pelo que está acontecendo agora, é pautado por uma essência. Então, assim, como a dinâmica social muda, o nosso entendimento das coisas muda, a gente está sempre inovando para continuar sendo uma instituição de vanguarda, para continuar trazendo, mesmo que e você vai concordar comigo, que a duras penas financeiras, que você liderar um movimento não é barato, não é fácil. Você tem muita gente fala assim, pô, legal, o que a Vanessa está fazendo é muito legal. Em contrapartida, para cada um que acha legal, tem 500 pessoas que vão lá descer o pau. Então, assim,
um custo não só financeiro, mas emocional de trabalho. Então, você se manter na vanguarda, você se manter pensando o que vai acontecer daqui a pouco. Hoje a Casa Produtora é inovadora, certo? Uhum. Daqui 5 anos vai ser o padrão. Então, assim, quem corre na frente para estabelecer os padrões, e não que a gente quer estabelecer o padrão, não, eu vou estabelecer, ou você. É porque assim. O mercado te joga para isso. Te joga pra... E a gente tem que se adaptar muito ao mercado que está mudando, né? As novas dinâmicas de mercado. E a gente não pode perder a essência desses pilares de valor, né? E aí, como você se adaptar a toda essa estrutura de mudança? Agora, uma hora é uma rede social, uma hora é uma moda, uma hora é um produto, uma hora é um perfil, uma hora tudo pode, outra hora nada pode, sem mexer nesse pilar de valor, né? Que são, é o cerne da empresa, né? Dessas eu essências. Concordo, e assim, pra mim, valor não negocia. É moda? Exatamente. Pra mim, se a moda fere o meu valor, não é moda. Sim. Por exemplo, quer ver? Eu vou fazer um exemplo de uma moda amaldiçoada de um tempo atrás, que eram os Tia Cups, que eram os cachorrinhos muito pequenininhos que cabiam dentro dessa taça. Sim. Não vai acontecer, meu opinião. Primeiro porque é uma aberração. O cão não tem estrutura para ser ficar tão pequeno. Segundo, você vê fora do Brasil, sabe como é que esses cães são produzidos, esses Tia Cups? Eles são privados nos primeiros dias da mamada completa, são privados de alimentação, alguns são aplicados hormônios para ele não crescer. Tipo nanismo. Nanismo. A estimativa de vida é de 1 ano e meio. Que loucura. É uma loucura. E só que assim, é moda. Você pegava TikTok, não sei o que lá, e as pessoas acham que isso é real e que isso é bom, e eles procuram isso. E daí você vem assim, daí você tem lá o radicalismo, que é isso. Só que daí você tem, por exemplo, a criação se direcionando para cães cada vez menores. Aí vem uma coisa que para mim não negocia, que é a funcionalidade do cão. Não a função do cão, é rasteiro, a funcionalidade. Primeiro passo. Como é que voltando à questão do bem-estar, como é que eu defino? Para mim, qual que é o primeiro, como criador, o primeiro pilar do bem-estar? E essa seria a minha pergunta pra você. Você já antecipou ela, que é assim, como esse criador, né, responsável que você garante o bem-estar no dia a dia ali dentro? O primeiro pilar não está ligado à estrutura, não está ligado a manejo, isso são segundas, né? O primeiro está ligado intrinsecamente a eu projetar para que esse cão nasça com a melhor saúde possível. Então, todo estudo genético deve ser para quê? Porque eu tenho um cão melhor. O que é um cão melhor, Leirel? Primeiro ponto, um cão saudável, livre de doença. Então, antigamente você trabalhava muito a questão técnica de, por exemplo, esse cão ele tem uma pequena disfuncionalidade, então eu elimino ele. Isso não é produtivo, porque você diminui muito a variabilidade genética dentro da raça e daqui a pouco, tipo assim, não, eliminamos todos os cães que tinham indício de um problema patelar, por exemplo. Só que eu acabei concentrando uma endogamia lá muito grande. Traduza para o público leigo o problema patelar, por favor. Assim, o problema do joelhinho do cachorro lá. Que hoje é mato. Sim. E é multifatorial, a gente pode falar disso depois. 11 em cada 10 tem um problema. Mas o que acontece? Hoje não, a gente está resgatando o que era lá atrás. Não é mais esse tipo de seleção que a gente faz. O tipo de seleção que a gente faz, a gente chama de EVB, que vou tirar do técnico. É assim, eu identificar qual é a problemática, por exemplo, que um cão tem, quais são as virtudes, o que ele pode agregar, e se eu consigo, e se faz sentido, eu tenho um cão com uma pequena disfunção de patela, por exemplo. Estou usando um exemplo bem chulo, tá? E se isso é congênito, genético, se ele deve ser retirado ou não. Porque não adianta, esse cão tem um problema determinado lá. Eu retirei ele, só que o irmão dele tem a mesma genética. Então, qual que é o fundamento do EVB? É você não olhar para o indivíduo, é você olhar para tudo que cerca ele. Não adianta eu ter por exemplo, vamos pegar a própria alopecia X. Sim. Eu tenho cães absolutamente saudáveis, filhos de pais saudáveis, que passam filhotes com alopecia. Então, não adianta eu olhar para o indivíduo, eu tenho que olhar para o contexto. E do contexto da criação, primeiro ponto, eu preciso de cães com saúde melhor, livres de doenças,
E quanto mais refinado é o cão, maior a possibilidade de doença, se não for um trabalho bem feito, porque a consanguinidade é muito maior. Então, o primeiro ponto é a saúde. E, além disso, eu já seleciono o temperamento. Lembra que eu falei que o cão vai para casa? Um fato real. Eu importei um cão da Rússia, isso há muitos anos. Eu gastei o valor de um carro popular. Ele veio, ele tinha um problema comportamental forte. Os filhotinhos dele com 40 dias... Vanessa do céu. Não, pareciam pequenos Tasmanias. Assim. Qual que é o que a gente fez? Ok, tiramos a reprodução. Foi lá pro prejuízo. E esse é um problema que o criador tem... Não, mas é intrínseco. É intrínseco. Assim, você é criador, não existe mais o criador... Ou você é um empresário, dependente do porte, ou não. Porque, assim, foi ter uma frase que eu gosto muito, que assim, bem-estar não se promove só com comércio, se promove com dinheiro. Se o criador não consegue remunerar a criação, ele vai alejar em algum ponto. Então, assim, em primeiro lugar, criar cães que tenham uma genética mais apropriada e uma morfologia mais concernente com a raça. Daí eu falo assim, tá, mas estética? Você cria estética? Não cria estética, mas eu crio estética. Porque estética faz parte da saúde. É a sequência. Né? Porque, vamos lá, você que é groomer e compete. Um Spitz alemão, ele é quadradinho, né? Tem paralelismo nos posteriores, paralelismo nos anteriores, ele pisa sobre os dedos, ele não pisa sobre os coxins. Por quê? Por que a gente busca? Por que o padrão da raça pede isso? Porque daí eu preciso ter uma angulação certa, que vai propiciar que seja mais saudável a articulação, que seja mais saudável a cervical do cão, que a frente dele seja mais... Então, assim, a estética, ela não está longe de um bom cão, ela não anda dissociada. Ah, não, esse cão é criado aqui com todo o carinho, amor e respeito. Mas eu não seleciono um cão, por exemplo, esses dias eu vi uma foto de um groomer cliente meu. Sabe aquele negócio de pet shop postar a foto do cliente? Que eu sou diametralmente contra, porque você cria uma obrigação que pro teu serviço não agrega nada. Sem brincadeira. Parecia uma foca. As pernas do cão, sem brincadeira, eram pro lado. Nossa, tá criticando o cachorro. Não tô. Olha o sofrimento que esse cachorro tem. Ele não pisa direito. Ele é um cão com uma deficiência. Então, eu tenho que amar, respeitar, mas eu não posso celebrar e achar que só porque ele é pequenininho ou só porque ele é fofinho está certo. Então, não tem como eu começar numa criação a falar de bem-estar se eu não falar de seleção genética. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, que é o padrão da raça. Sim. E que se a gente não tiver o criador criando esse cachorro, essa raça vai desaparecer, vai entrar em extinção. Porque existe um padrão, e esse padrão só vai se reproduzir, e é um padrão de uma forma... essa genética, ela existe de uma forma correta para esse cachorro ter essa existência perfeita, né? Então, com a pisada perfeita, sem problema de articulação, sem problema de coluna, sem vários problemas, né? E o criador, ele é o garantidor disso. A estética, agora vou fazer uma meia-culpa. É para ser, mas nem sempre é. Tá, né? E assim, eu sou muito... Eu não sou muito bem quisto em alguns meios de criação, porque assim, ou você faz a tua autocrítica ou vá para casa. Ou você reconhece o que o teu setor tem de errado. Vamos lá, pet shop, né? A gente pode contar 500 casos de pet shop que ela conhece que não se adequou, que não é legal. Eu posso contar 1000 casos de criador que assim, nossa, fecharam, pô, que bom. Eu não admito que eu e esse cara seja colocar na minha sacola. Uma vez você me disse isso, essa questão de... Aí até você usa uma palavra diferente para falar do criador e o criador. Como é que você coloca? Porque existem os criadores, as pessoas combatem a criação, porque Sim. associam diretamente à clandestinidade. Sim. Então existe uma diferença Absurda. absurda, e que as pessoas não conhecem. Quando se fala criador, tá pensando... É legal tocar nesse tema, porque a gente sabe que isso fica no pano de fundo. Fala em criador, tá pensando em ações onde a polícia vai, desbanca lá. E as pessoas associam absurdamente ao lucro, sem imaginar o quanto... a lucro
desculpa te cortar, acima de qualquer preço, né? Sim, Então, né? o lucro... Primeiro que já tem... Algumas pessoas têm um certo pavor quando se fala a palavra lucro. Sim, como se fosse Mas um pecado. crime. É um defeito do brasileiro, histórico, Você não né? pode ter sucesso que tem alguma coisa errada. Tá, não vamos polemizar, mas existe essa premissa. E se você associar isso à venda de um animal, é motivo de, Né? né, de confusão. E é como o Leriel fala assim, o quanto custa trazer um cão lá da Rússia, né, a base da estrutura, né, de criação desses cães para o Brasil, adaptar ele de um local extremamente frio, adaptar um local tropical, né, e a gente fazer essa adaptação, o quanto custa a gente manter essa raça viva, né? Porque, vamos parar de criar agora espíritos, e daí o que vai acontecer? A gente vai colocar essa raça inteira em extinção, né? Então tem um custo para que toda essa estrutura, senão daqui a pouco a gente vai ter zoológico pra gente poder admirar cachorro, né? Eu vinha para cá, inclusive, escutando um podcast sobre a importância do zoológico na manutenção das espécies. Tem aqui, eu não sabia disso, que aqui em Foz do Iguaçu a gente tem 2 dos melhores zoos do Brasil, um é o Parque das Aves, onde eles conseguiram tirar 2 filhotes de um passarinho que só existe 50 no mundo. Daí você vê assim, você vê a importância que tem, e daí eu vou ser muito filosófico e político, tá? Por que, sei lá, o rinoceronte branco acabou e a vaca não? Porque se reproduz. Não, porque o rinoceronte branco é público e a vaca é privada. Então, assim, quando a gente fala em lucro, não é eu não posso dissociar o resultado financeiro, porque vamos lá, o poder público ele é absolutamente excelente em ser incompetente para gerir. Todo mundo gere, mas não é de ninguém. E daí é até uma coisa que eu tenho, por exemplo, com cão comunitário. Eu não gosto de cão comunitário. Para mim, cão comunitário é a mesma coisa, não devia existir. Porra, pesado, né? Mas não devia existir por quê? Porque, primeiro, porque não devia ter. O cão comunitário é uma construção social de um cão que tá lá em abandono, e algumas pessoas fazem uma puta ação de manter esse cão. Mas por que cão comunitário não devia existir? Ele não deveria estar ali. Porque ele não devia estar na rua. É a mesma coisa, assim, pô, você gosta da pobreza? Não, ninguém gosta da pobreza. Você não quer que ninguém esteja numa situação... Eu também não quero. Assim, o cão comunitário, para mim, a construção é um tapa-buraco para você não ter é um tapa-buraco mediano, porque, assim, na hora de dar comida, todo mundo dá. Na hora que ele morde um transinho, e assim, ele é um cão de todo mundo. Né? O cão meu é teu. A hora que ele morde alguém, ele não é de ninguém. Então, assim, é uma responsabilidade meio paliativa, na minha opinião. Os cães, eles devem estar integrados. O cão não é um animal natural da rua. Ele não está no ecossistema, no bioma dele. Então, ele tem que ter alguém responsável por ele. E assim, se tem alguém responsável por ele, essa pessoa... a gente tem uma superpopulação de cães de rua. Então, qual que é o primeiro passo? Resolver essa superpopulação. Eu não tenho nada... você é criador, você não gosta de vira-lata. Morreu esse ano, 17 anos. Minha cadelinha mais velha, uma vira-latinha. Na minha casa, a cadelinha minha esposa é uma vira-latinha. E eu tenho tenho Spitz, pô, vocês sabem. Então não é essa a questão, a questão é assim, a gente tem que acabar com essa questão da vulnerabilidade pra gente não fique tapando buraco. Então é uma provocação que eu faço, que eu não gosto de cão comunitário, por quê? Porque eles não deviam estar lá. Eles deviam estar, você tem condição de ter um cão em casa? Tenha. Você não tem, Giovanni? Não tenha. É uma questão de responsabilidade. E é mais ou menos que nem aquela temática assim, no Brasil, quem tem condição de ter um filho não tem nenhum, e quem não tem condição tem vários. Então, a gente chega nesse tipo de comportamento. Eu acho que falta muito de responsabilidade e falta muito de uma política pública, porque não é interessante... Agora, vou ser muito provocador com você, Vanessa, não é interessante se resolver a causa animal no Brasil. Como não é interessante se resolver a fome no mundo? E agora, já que você jogou pra Vanessa, vamos pro outro lado da moeda. Ele levantou algumas pontas ali que eu tô com vontade de contra-argumentar. Manda ver. E aí, Vanessa, esse outro lado, né, a causa animal, né, e essa combatente contra maus tratos, né, e
essa promoção de bons tratos, né? Eu Agente acho dos que bons tratos, agente é. dos bons tratos, eu nunca esqueço dessa camiseta, né? Todo mundo utilizava, não sei se continua utilizando até Utilizam, hoje, aham. né? Na tua visão, né? Como a gente equilibrar esse mercado, né? Da reprodução, do não compre adote, da posse responsável É. e do mercado em si, né? Do lucro desse mercado em Vou ser si. bem direta, assim, só vou voltar ao cão comunitário. Nós temos clientes que não tem jeito, esses 2 carinhas visitam uma das nossas lojas, eles dormem, eles passam o dia na loja, e eu tentei, deixa dormindo, né, dormem durante o dia, né, são Uhum. 2 cães que elegeram a loja, uma das nossas lojas, e obviamente que eles têm comida, cama, e a gente tentou deixá-los como oficialmente nossos, né, vocês estão adotados, pergunta se ficam, eles não querem. Eles querem sair durante o dia e voltar. Ao contrário, eles querem ficar durante o dia e sair à noite. Não tem. Destruíram a loja, não queriam ficar e rotineiramente vão todos os dias. Então, de novo, por quê? É uma dupla, exploram toda a região, são felizes, estão lindos e não querem ficar presos, ou seja, dormir lá na loja. Então, eu penso que seria maravilhoso se realmente chegasse alguém e os levasse para dentro de um ambiente onde eles ficassem felizes, uma casa com terreno, eu acho que talvez fosse legal, porque a gente tentou, nesse caso, ficar com eles. Você não Mas- concorda comigo que isso só acontece porque eles talvez foram criados e Não tenha habituados. dúvida. Então, assim, Na então, rua. quando eu quero chegar nesse ponto, é assim, não é tirar os cães, é não ter mais reprodução de não. rua, entende? É você não ter mais Não cães nessa... romantizar a ideia do cão na rua. Colocar um monte de pneu e deixar aqueles cães se procriando e achando que aquilo ali vai Exatamente. virar uma casa, um lar para esses cães. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você, Vanessa. Vamos lá. Você que conhece realidades boas, ótimas e realidades absurdas dentro da proteção. Uhum. Pega esses 2 cães. Uhum. São resgatados. Uhum. Eles têm lá a vida deles lá. Eles comem, se não for com você, vão comer em outro lugar. Aham. Eles são amigos de todos da Amigo região. de todo mundo, tem liberdade e tal. Aí eu falei, não, eu vou resgatar ele. E vou e levo ele pra um abrigo. Nossa, Será que eu promovi um bem-estar maior Boa. pra ele? eu acho que E isso é algo... normalmente esse é um cachorro reincidente de várias adoções, porque ele não vai se adaptar a lar nenhum. Não, porque não quer. não E sabe vai. aonde ele vai acabar? Em um terreno vazio, cuidando de algum lugar, porque foi no último estágio triste. Né? Você me fez uma pergunta no começo aí, e eu acho que esse tema também de cão comunitário agora tá super delicado, né? Nem vamos entrar no mérito aí, porque vítima de uma vulnerabilidade. A gente teve o problema que teve, né? Se esse cãozinho não tivesse na rua, ele não teria tido, sabe do que eu tô falando, né? Sim. Nem quero entrar no mérito, porque acaba comigo, não dou conta Gente, de falar sobre eu tragédia. sou um ser humano, eu não consigo visualizar nenhum tipo Não de vídeo consigo. possível. Não. Assim, consigo. e começa uma Não gosto nem enxurrada que de fale. vídeos, de coisas. Eu não consigo Nem eu. visualizar. Eu não tenho estrutura emocional pra visualizar Acaba nenhum comigo. tipo de Acaba vídeo comigo. assim. Então é uma coisa que eu não falo, eu não vi. Também Eu não, não e faço nem a li. mínima ideia. Detalhe, eu não li nem a reportagem. Eu só não tem como você Eu não não ter consigo ciência, acompanhar. porque as pessoas ficam falando o nome. E as pessoas ficam cobrando, você não postou nada. Nossa, Gente, tá louco, pelo amor de Deus, não quero eu fazer sou contato com isso, incapaz de não. postar algo, né, que venha De ferir. novo, vamos falar de bons tratos, porque do jeito que tem monstros por aí, Sim, né? existe Porque anjos. isso não dá para chamar qualquer um que tenha se envolvido com qualquer tipo de qualquer movimento de mal para qualquer bicho, para mim não é humano, é um monstro, né? Não tem como. Então, assim como tem essas criaturas, existem as pessoas do bem. Então, Sim. e que são inúmeras. Por isso que eu chamo de agente dos bons tratos. Foi daí que saiu o conceito da criação da campanha, etc. Então, você me perguntou o quanto isso move a casa do produtor, né? Nós somos completamente a favor de agentes do bem. Não Sim. interessa se é um cão Fomentar resgatado. a prática. Exatamente, porque tem tutores que fazem aquisições, compra de um animalzinho
para dar de presente como um boneco para uma filha, sem instruir essa criança sobre o que é de fato se relacionar com um serzinho, que na minha percepção é puro. Então, esse tutor que tem esta conduta de adquirir um animal, na condição de animal, porque aí ele está falando de animal, vou comprar um cachorro para o meu filho, e você percebe nessa fala ou vou adotar um cachorrinho pequenininho para o meu filho. E aí você olha para a criança e vê que a criança pega o cachorro de qualquer jeito, trata de qualquer jeito. Cara, eu sou totalmente contra isso. Qual que é a conduta? Meu querido, primeiro, eu acho que você deveria entender, né? Ter a vontade de compreender o que é ser responsável por alguém na sua casa, né? E eu acho que Então- hoje, desculpa te cortar, hoje, catando esse gancho, há um tempo atrás, julho pra gente era um mês de receber cães de doação. Uhum. Porque no Dia dos Namorados Imagina que se absurdo. dava cães. E era um monte de Spitz. E aí, julho, se viaja. Uhum. Vem o primeiro problema. Com quem eu vou deixar? Uhum. Gente, que custa hotel pra deixar um cachorro? Pensa, vou deixar um filhote no hotel. Então você concorda comigo que nós três falamos de um mesmo ponto, Sim. né? Que as pessoas comentam tentam colocar dois lados e não é sobre isso. Né? Não. Exatamente, não é sobre isso. Porque se as pessoas são conscientes, de fato, né, não haveria problema nem na criação, tampouco na proteção. Mas aí eu tenho do lado clandestinidade e tenho do outro lado compulsão por resgate, né? Porque nós temos essa realidade dentro das protetoras que passam abdicam de qualquer tipo de recurso para si mesmo. Se coloca em risco muitas vezes. Muitas e muitas vezes, porque De zero gente apoio, correndo no zero meio de apoio. rodovia, entrando em buraco Isso no eu meio não posso de... falar muito, não. Porque eu não penso, a hora que eu vejo, eu já parei o carro, eu já abri a porta, eu já briguei com quem tiver que brigar para salvar, já fiz. Assim, e não adianta. Se eu disser que não, é mentira. Então, assim, se coloca em risco, sim. Se eu levar uma bronca do Adriano, e parece que param tudo na frente do meu carro. Não, é comigo. Eles dizem, naquela tia lá, ó. Mas já vi muito disso, a gente subindo a Serra do Mar, gente desabando a água vindo de Santa Catarina, 2 cães, assim, no meio do nada. Ah, da não, serra. Para o carro, joga 2 cachorros dele. Pra gente, dentro, não sabe nem se morde. Mas você sabe, eu já tive hotel. Eu tive hotel durante 3 anos. É uma experiência bizarra. Por quê? Primeiro, o cara liga pra você, tem vaga, tem vaga. Ah, não, nem pergunta qual que é o valor, eu vou deixar ele aí. Bom, tudo bem. Já percebeu que o hotel, ele cobra antecipado? Uhum. Sabe Não sei, né? Sim. Por que um hotelzinho cobra antecipado? Pra ter a certeza de que Porque o cliente vai voltar. Uhum. Porque as pessoas Mas isso vão... acontece no centro de estética. As pessoas vão, levam e não voltam mais. Daí, por exemplo, chegou uma vez até brinco que era um Shar-Pei da Shopee que chegou lá, porque ele tinha açúcar, mas ele não tinha pelo, assim, ele era, né, e era albino. Aí você vê que, assim, era uma tentativa de alguém, não sei se era de criador ou se era... Beleza. Tipo, vocês conseguem pôr o remedinho no ouvido dele? Falei, claro, né? Você tá em tratamento, você tem a receita, a gente vai fazer o... Primeiro dia o menino ligou assim, olha, não dá, não tem como, ele fica muito brabo. Falei, mas tem que colocar o remédio, porque, né, a gente assumiu a responsabilidade e tem um protocolo. Pô, resultado é uma dentada e mordeu o colaborador. Aí cheguei lá, liguei pro colaborador, falei, tem alguma mãe, algum segredo, porque ele não deixou. Ih, cara, nós nunca conseguimos colocar o remédio no ouvido dele. Falei, tá bom, então tudo bem, mas eu não posso ficar com esse cucão dessa maneira aqui, você tá viajando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o veterinário, ele vai fazer todo o cuidado que tiver que ser feito, e depois você vai marcar com a despesa. Não, tá bom. O veterinário chegou e falou assim, o edema é tão grande que não tem como, a gente vai fazer medicação injetável, sedar o cão. Aí eu sei, qual que é a responsabilidade do cara que... vou aproveitar. Poxa vida, né? E assim, sabe o que o cão mordeu? Quando você chegava perto, a dor era absurda. A orelha, o crânio estava inchado na orelha. Então, é muito engraçado que o cliente não avisa. Dentro do centro de estética a gente tem muito disso, né? E aí quando você fala, olha, né, aconteceu um acidente, mordeu um colaborador, ele morde mesmo. Né? Então, gente, de avisa. novo, de novo, né? A palavra consciência, não é? Consciência misturado com educação, com senso de empatia, porque nós vivemos
em uma sociedade. É natural que as pessoas deveriam, umas, né, se preocupar com o outro, né? Então, assim, se eu tenho cada bichinho tem uma particularidade. Eu vou dar um exemplo sobre bem-estar, né, que a gente falou lá. Você perguntou também, eu lembrei do Baco. Você chegou a conhecer, né, Giovanni? Sim. Então, o Baco é o meu companheiro, o meu borzoi lá. Sim. Fruto de um resgate, né? Uhum. E eu lembro que eu recebi a ligação da minha amiga querida Carminha, ela tá em outro plano hoje, mas era uma super engajada na proteção animal e fazia resgate no caso dela era borzoi, depois tem outras ONGs que trabalham muito com os galgos, né? E aí ela me disse assim, você conhece cão? Eu disse, sim. Ela disse, então você esquece tudo que você conhece sobre cães e você vai passar a entender o que é um borzoi. Eu achei estranho aquilo. E de fato, o borzoi é um cachorro extremamente particular. Então, todas as regras que se usam para conversar, para ensinar qualquer outro cão, com o borzoi não funciona. E somado ao fato de que ele veio historicamente de um resgate, portanto, não tinha uma boa vida, ele tem um monte de traumas. O que acabou acontecendo? O Baco acabou se vinculando apenas a mim, a ninguém mais dentro da casa. E é um cachorro que tem nuances. Ele tem reações, gatilhos, que eu demorei um tempo para saber até onde iam esses gatilhos. Bom, o que é bem-estar pro Baco? É deixar ele no canil? Jamais. Se eu quiser deixar esse cara extremamente depressivo, eu deixo ele afastado, num canil enorme, porque ele é gigante, né? O Baco tem que estar na nossa presença. Ele não tem que estar próximo de ninguém pegando, ele tem que estar deitado vendo, olhando. E se quer ver um maltratá-lo, é levar para o centro de estética, onde ele seja obrigado a deixar outra pessoa tocar Atenção, nele. né? Tocar E é ele. muito engraçado que a gente chegou pra uma reunião, né? E você vê, cara, é um cachorro lindo. Eu Ele é conheço o Baco. maravilhoso. Gente, Você lembra que eu tive uma borzoi também? Lembro. Então, eles nunca se conheceram, mas o dia que eu teriam muito a conversar. Eu acho que não, acho que eles ficaram se Não ia olhando dar um em cada certo. canto e ia Não tá ia tudo dar certo. certo, é. Mas eu lembro que eu chego pra reunião e eu olho aquele cachorro lindo, deitado assim, todo elegante. Falei, meu Deus, que lindo. Não toca Não nele, pega. não encosta. Não né? pega, E a porque- gente é doido por cachorro. A gente vê um Lógico, cachorro vai assim, direto. cara, a gente perde a consciência, a gente fala isso pra todo mundo. Não toca, não toca. faz isso. Aham, pergunta. Pergunta. Quando a gente vê um cachorro que a gente ama, Você que a gente, vai. cara, a gente se joga, Uhum. né? Você sabe que um dia eu tava num centro de adestramento, eles adestram cães pra IGP, que são aquelas provas de obediência, faro, guarda e tal. E o cão, que era o mega hiper índio, o nome desse cão, era um pastor malinois, um pouco Nossa. maior que o normal, ele era mais forte. O cão fazia. Assim, eu nunca tinha visto assim, a beleza de você ver o treinamento do cão, a execução. Por exemplo, assim, você jogou a bolinha, o Golden Retriever vai atrás. O treinador dele jogou um halter de madeira. Ele ficou olhando, ele não tirou o olho do treinador. O treinador continuou dando a palestra dele. Passado uns 2 minutos, ele deu assim: vai pegar. Ele sabia do que se tratava. Ele sabia do que. Cara, e daí ele tava. Concentração, hein? Ele tava. Aham. Pô, puta adestrado o cachorro. Eu fui, não coloque a mão, ele vai te morder. Eu falei, sério? Eu falei, não, ele vai te morder. Pô, Deus falou, pô, o cachorro obedece. Eu falei, não, ele obedece o que o IGP é treinado pra fazer. Isso é um treino pra ele. Comando. Ele não, ele, nesse momento que você tá vendo, ele não tá brincando, ele tá trabalhando. É a função dele, é o trabalho dele. Quando ele não tá trabalhando, ele tem um perfil de não ser um cão sociável. Então, assim, ele tá quieto ali, mas não vai mexer com ele. A hora que ele tá trabalhando, ele vai me obedecer, mas ali eu não tô comandando ele naquele momento. Ali Ele vai ter a reação natural dele. E essa questão, eu vou pegar um panorama, porque assim, tem criador que vai estar assistindo a gente aqui, eu falei assim, pô, é um baita do mimimi da Vanessa. Mas não é, cara. Cada cão tem a sua característica. O quê? De falar do Baco? Não, do borzoi? Não, de falar que é porque ele tem que estar. E não é. Não é. Porque assim, além da particularidade da raça, você tem os drives que cada um, o cão ele pode ser dominante. Ele tem uma classificação que são, acho que, se não me engano, 47 expressões de drive que ele pode ter, que é uma característica dele. Que daí é uma mistura de herança genética com o tratamento que ele teve desde que ele nasceu.
Curioso que o Baco, desculpa te cortar, a irmã teve um episódio de agressão aos donos também, a irmã dele. Aí eu lembro da Carminha falando, isso vem do... Assim, E tem a gente... coisas E que a não gente são não todos consegue... os Borjóis, não, mas a minha nunca teve, nunca atacou ninguém. A minha eu costumava dizer assim, ela é mais felina do que um Mas cão. ela não atingiu a idade adulta, Não né? atingiu, não Quando atingiu. a era menor, também era gente boa. E- Agora, e- se você acuar, eles são particulares. É assim, Eles eu vou são pegar reativos. eu vou lá deitar no meu canto e agora estou no meu canto. Você vai chegar, no caso da Era, Uhum. ela vai recuar. Chegou uma vez. Na terceira, ela... Deixa eu fazer Anote. uma observação assim. Quando a gente fala num caso de comportamento, o bom comportamento, o mau comportamento de um cão, mau comportamento, eu volto a falar aos nossos olhos, Exato. né? É. Eu não posso cobrar que um tigre seja carinhoso, porque ele não é carinhoso, É da natureza é da dele. natureza. Uhum. Então, assim, a gente tem primeiro qual que é a característica da raça. Você pega uma raça que é muito ancestral, ela vai ter, por exemplo, você vai pegar lá um Malamute do Alasca, um Husky siberiano, que são raças mais antigas, Odeio um toque. eles têm uma característica muito diferente do que uma raça mais que um Yorkshire Terrier, por exemplo. Legal. Então você tem que respeitar. Segundo, vem esse refino genético que eu falei do comportamento. Por exemplo, você pega o pessoal do pastor alemão. Eu acho maravilhoso o que eles fazem. Eles não chamam de comportamento, eles chamam nem de, eles chamam de caráter. Uhum. Então, assim, o que é um cão de bom caráter, por exemplo, para guarda? Usam isso pra cavalo também. Uhum. Que legal. Uhum. Por exemplo, um cão de bom caráter, Giovanni, tipo assim, ó, você ameaça, ele late, ele avança, mas ele rapidamente ele se recupera e se estabiliza. Então ele é um cão equilibrado nesse ponto. E eles selecionam muito Ele isso. não extravasa, tipo, ele não Ele perde... não perde a linha. Isso. Ele não perde a cabeça. Então, assim, primeiro ponto é a raça. Segundo ponto é a questão genética desse cão, da seleção que foi feita. E por isso o papel do criador é tão importante. Porque, vamos ser muito franco, vou pegar um caso polêmico pra cacete agora. Pitbull Terrier. Cara, tem gente ainda hoje que quer cães que sejam estimulados a ser agressivos. Não cabe mais um cão agressivo nesse mundo. Mas sempre sem perder a linha. Perdi. Tô brincando. Então, a raça genética, aí vem a questão de manejo, que daí é bem importante. Por exemplo, assim, eu tenho lá no canil, qual que é o primeiro ponto que toda a nossa equipe tem essa cultura? Observação. A mesma ninhada tem cães que são de irmãos de tamanhos diferentes. E depois vão ficar do mesmo tamanho. Só que assim, não é porque um é mais atrasado. O desenvolvimento de um e do outro são diferentes. Eles têm uma média, mas o desenvolvimento é individual. Tem cão que ele demora mais para começar a comer. Tem cão que demora menos. Por isso que esse Como negócio... os indivíduos. Como os indivíduos. Então, assim, se eu não tenho essa percepção, por exemplo, assim, o menorzinho, ele não tá conseguindo comer porque o maiorzinho tá suprimindo ele, dominando. Eu tenho que, como criador, e essa responsabilidade, eu perceber isso, momento de alimentação mais pontual, eu vou separar eles. Esse aqui, ele tá tendo dificuldade ainda para morder o grão da ração, que ele ainda não conseguiu terminar a transição da fase da lambedura. Eu preciso cuidar desse cão. Isso é criar, isso é você ter essa percepção que vai refletir lá na frente. Fora essa questão da alimentação, vem a questão do desmame. E isso é um ponto crítico, porque qualquer palestra de criação que você assim, com que idade você desmama os filhotes? Com a idade que eles quiserem desmamar. Ah, não, mas eu desmamo aqui porque, olha, com 45 dias eles têm dentinho. E deles já vão lá e mordiscam lá a tetinha, o mamilo da fêmea, e ela briga com eles. É isso que eu quero. É o primeiro senso de educação e limite, é a mãe que vai dar. E você vê como Deus é tão bom, que a natureza é tão boa, tipo, ele tem dentinho, ele vai querer mamar, daí a mãe já não deixa, daí ele vai ter que procurar alimentação, daí ele já é educado. Então, assim, a natureza é maravilhosa, ela funciona muito bem quando a gente também não atrapalha. Ah, mas daí você vai deixar o cão mamar até os 90 dias. Ele não vai mamar até os 90 dias. Ah, eu preciso estimular, estímulo, mas eu não preciso separar ele nesse momento. Vamos fazer uma ressalva aqui. Você tem cão de pequeno porte, você tem cão de grande porte, que é um pouco diferente, mas eu tô falando na minha realidade dos Spitz. Esse momento, a mãe vai educar ele. Aí, detalhe, por exemplo, assim, primeiro dia que nasceu o cão. É muito interessante, vocês já assistiram, já participaram de um parto? Um parto, não um parto cesariano ou cirúrgico, um parto natural de cão. Você tem que estar ali. Eles gostam de nascer à noite.
Então, assim, é sempre à noite. Então, assim, eu não sei porque essa lei de Murphy, né? É. Mas vamos lá. E sempre Sempre vai ter à algum noite, evento, alguma coisa nos próxima. feriados. Nos feriados. Você tá lá, a mãezinha tá te lambendo, toda queridinha, gente, saiu o primeiro filhote. Cara, ela incorpora uma onça e você termina de fazer o parto ajudando, e muitas delas já irritadas. Tanto que uma técnica, para quem tá começando a criar agora, você pegou o filhote e nasceu, você tira o filhote, você não deixa com a mãe. Para tranquilizar, ela vai ficar agitada, mas daqui a pouco ela tranquiliza. Senão, ela vai se machucar e te machucar. Então você pega esse filhotinho, ela mudou de temperamento. Por exemplo, como é que a gente funciona lá? A gente chama uma maternidade que entram só 2 pessoas. Não entra ninguém da equipe lá. Por quê? Nesse período, até eu dessensibilizar essa mãezinha de novo, e às vezes tem que ficar ali 30, 40 minutos pertinho, aproximando, porque eu preciso manejar esses filhotes, preciso ver saúde, eu tenho que pesar todo dia, nos primeiros dias, eu tenho que conferir hidratação da pele, eu tenho que fazer uma análise morfológica. Então, assim, isso faz diferença. De você respeitar esse período, de você ter esse... o cãozinho agora tem o filhote, ele vai ter que ser introduzido para que ele faça uma socialização com outros cães, que ele possa escutar. Senão o que acontece? Eu tenho uma criação que humaniza excessivamente, que priva ele das reações naturais, priva ele do sensorial, e daí eu quero que ele seja um cão absolutamente normal para a família nova. Não vai ser. Então toda essa questão de comportamento está atrelada também ao manejo e à construção que você faz. Então, tudo é uma sequência e tudo são pilares. E daí, só para encerrar, não adianta eu fazer todo esse trabalho, e daí com todo... Eu sei que a Vanessa talvez pactue disso, deixar um cão exposto à venda durante 20 dias numa cuba de vidro num pet shop, onde passa 4 mil crianças por dia. Ai, que bonitinho! Nossa. Bate no vidro e não sei o quê. Então, você entende que eu tô traumatizando. Então, se você fizer uma sequência, a chance de dar errado é menor. Eu posso falar, isso dá para dizer claramente. Eu sou completamente contra. E na casa do produtor jamais terá pet para ser vendido. Então, assim, de novo, porque aí entra na consciência, na minha consciência enquanto empresária, né? Você quer ter um pet na vitrine para ser vendido? Não. Né? Porque é aquela questão de novo. É o estímulo, ele está privado de dizer se ele quer estar ou não ali, né? Assim como eu falo, bem legal também citar isso, sobre os eventos da adoção. Nós vamos chegar no nível do meu sonho, que é ter... acho que eu não vou contar isso, senão é spoiler. Esqueci, porque vai ter gente escutando, né? Não vou contar, esse não. É o princípio do podcast. Então... Podia ter dormido certo. É verdade. Não, mas eu não vou contar, edita. Mas edita mesmo. Mas é assim, ó, não vou contar. Ela quase entregou, gente. Quase conseguimos. Quase entreguei. Mas assim, a gente quer... Eu já imaginei, tá? Sem saber, mas vai ser muito legal, assim. Espaço para adoção tem. Com certeza, mas para venda não, porque eu acho que a nossa missão é estar ao lado dos tutores para que eles vivam a melhor experiência do mundo com o seu companheiro. Essa é que é a ideia da Casa do Produtor. De novo, desejo fortemente que esses clientes peludos, eles venham de lares equilibrados, que eles venham de desejos conscientes, né? Que o tutor consiga olhar pro carinha que está do lado dele e dizer assim, puxa, eu sou privilegiado de conviver com você, né? Eu falo isso para os meus bichos. Puxa, muito obrigada assim, por me dar a honra de estar do teu lado. Porque é o inverso, entendeu? Não somos nós que adotamos ou podemos pagar para ter uma presença. Assim, é um privilégio você poder ter essas... criaturas do teu lado, te acompanhando. E aí, eu acho que dá pra gente explanar um pouquinho isso, Vanessa, e você trabalha muito bem isso, que é essa versão lucro versus proteção, né? Como mensurar isso, como trazer isso pra dentro da sua loja, fazer o bem, né? E você manter sua loja em pé, né? Porque a gente tá falando de uma empresa que tem quantos funcionários hoje você trabalha? 200 pessoas, mais ou menos. Né? Então você tem 200 famílias, né, dependente de uma estrutura, né, que a gente precisa pensar quanto empresa. A cada colaborador meu, eu costumo dizer que eu não tenho 200, pelo menos 400, porque a cada um, né,
tem outro ali E vivendo esse é o maravilhoso, né? A gente É. imagina, a gente não tem colaborador, a gente tem famílias, Total, não tenha né? dúvida nenhuma. Então, para tudo, para cada colaborador, né, a gente tem essa família. Então, são no mínimo 400 pessoas dependentes de todo Humanas, um fora sistema. os peludos que tem Sim. cada um deles, né? Exatamente, que dependem também, né? Mas legal você falar de lucro versus proteção. Primeiro, a Casa Produtora, evidentemente, é uma empresa de varejo. O varejo já fala venda e lucro, evidentemente, senão ela não sobrevive. Que nada tem a ver com a questão do olhar para a proteção. Por que a proteção? Porque eu tenho algumas protetoras que tem, já por premissa básica lá do Adriano, ele sempre gostou de fornecer espaços físicos para que as protetoras pudessem ter a oportunidade de doar os seus resgatados, né? E isso a gente segue à risca. O que eu, pessoa, sempre gostei de fazer? Praticar, de fato, ações que pudessem impactar positivamente na vida de outras pessoas. Eu fiz em algum momento com crianças, na época que eu podia fazer isso, estava mais próxima dessa área e hoje faço e sempre fiz junto para os bichos, né? Então, onde a Casa Produtora entra? No relacionamento. Eu tenho parceiros maravilhosos das marcas, os meus fornecedores, que super compram a ideia de contribuir com os cães. Cão, gato, né? Bichinhos de rua. Ou bichinhos resgatados, que nem estão mais em situação de rua. Fora isso, tem os clientes. Os nossos próprios clientes são apaixonados pela ideia de promover o bem a quem não tem tanta condição de comprar ração ou medicamentos. Então, é algo que anda junto com a gente de forma natural. Eu não preciso sacrificar o lucro para poder fazer algo de bom. Que é o Isso contrário, né? importante. Quanto mais lucro você tem, mais bem você consegue promover. Exatamente. Então, assim, nunca associei o fato de eu promover ações que pudessem ajudar aos resgatadinhos lá com prejuízo. Jamais. Jamais. É ao contrário. De novo, né, Giovanni? Tudo que você joga para o universo, isso volta. Sim. E eu tenho o privilégio de poder fazer. Porque eu sempre quis fazer. E fazia. Houve uma época que a minha mãe ficou com 5 cães dentro de casa até que eu conseguisse arrumar lar para eles. Isso eu tinha, era uma menina. Ia resgatando, ia achando cães que estavam perdidos, levava para os donos. Então a minha vida sempre esteve ligada. E quem me conhece pessoalmente, de forma próxima, sabe que eu tô falando assim 100%. Todo o meu lazer tá ligado com bicho. Minha casa tem cachorro, gato, passarinho. Ou seja, E eu acho eu que realmente. a gente E na empresa não poderia ser diferente, né? E a gente trazendo essa ideia de parceria e de bem-estar, a gente, né, falar um pouquinho do nosso parceiro aqui do... Só uma coisinha, já que a gente tá falando de forma provocativa, eu queria que os meus concorrentes, os caras que ficam lá preocupados com a casa do produtor, que eles quisessem nos copiar nisso. Porque... Sabe? De verdade, que começassem a pensar em fazer o bem às causas. Corta também, edita isso daí. Edita. Eu queria que os meus parceiros ficassem motivados a entender o bem por essa ótica. Eu acho que nunca é demais você conseguir promover o bem para qualquer humano e principalmente para eles que são o motivo da nossa conversa aqui. E dá para fazer, tá? Dá para fazer, é uma questão de se movimentar. Basta querer, né? Basta e querer. ser franciscano, né? Com coisa. Mas essa ideia de você fazer um voto de pobreza não vai salvar ninguém. Né? Então a gente pensar numa empresa que faz um voto de pobreza não vai salvar nenhuma vida, é o contrário, né? Então se a gente produzir mais, se a gente tiver mais lucro, a gente tiver mais condições, nós vamos ter mais aporte para a gente conseguir ajudar mais os cães que estão necessitando. Mas aí a gente falando em parceria e bem-estar, a gente tem que falar um pouquinho de quem está parceiro aqui com a gente, que é a Premier, né, que o Liriel já utiliza de seus cães, a Premier Natu, acho que pode falar um pouquinho mais pra gente sobre a qualidade desse produto, né, Liriel? É um produto que impactou muito a gente hoje usa para todos os adultos no manejo, é um produto que tem uma linha filosófica que eu gosto muito, que é uma linha mais natural, o resultado é muito bom. Para a gente criador, a questão de manejo é uma questão um pouco complexa, em questão a volume de fezes,
até índices reprodutivos, sabe? E a gente teve um equilíbrio muito bom. A gente sempre usou Premier, mas a Natura, para a parte de manejo, ela realmente foi muito boa. Os clientes usam em casa e o feedback é excelente. É um produto que eu particularmente gosto muito. E é um bem-estar pra gente também, né? Porque um cocôzinho pequenininho, Sim. um odor reduzido. Sem cheirinho. Sem cheirinho. Você com aquela visita bem legal, com aquele jantar em casa, né? E o bebezinho E resolve. a tranquilidade que você tem de você ter certeza que tá dando um produto que é completo, que tem aporte nutricional correto. A gente costuma dizer sempre na criação, tem o pessoal assim, mas que vitamina que você dá? Se você der um alimento completo, você já fez 99. Você não precisa. Suplemento é uma coisa que você dá quando. Pontual quando tá em falta. Mas se você tem um alimento completo, você consegue um equilíbrio nutricional muito bom e eu particularmente estou muito satisfeito com o produto. E pra gente estar preocupado com sustentabilidade, né? Desde a embalagem, a preocupação é um plástico feito à base de bagaço de cana, matéria-prima né? reciclável. Uma matéria-prima reciclável. Então tem toda uma preocupação, desde armazenamento, de condicionamento desse produto ali dentro, né? Então... Não tem amador aí, né? Na Gran Não. Food Premier, Gente, você né? não tem, Esses né? caras são fera. E se você quiser comprar Premier, Casa lá na casa do produtor. A casa do seu pet. E sua também. Então, e é isso. Vamos uma perguntinha polêmica, Liriel? Mais uma? A polêmica me persegue, você percebeu, né, Vanessa? O que será, né? Criadores de alto padrão ainda sofrem por parte das ONGs e por quê? Ou isso não te atinge mais? Ou você tá numa estágio de criação? Vamos lá, vamos ser bem polêmico então. A realidade é que puta, não, vou ser muito polêmico, vou dar uma segurada. Qual que é eu acho que eu sou contra essa ideia do não compre, adote. Ou compre ou adote, você é livre para fazer o que você quiser. Não, e assim, né? Você combater e se fala muito da criação de uma maneira pejorativa. E se ataca muito de maneira pejorativa. Então você pega lá o caso lá do canil lá, tal, que foi apreendido os cães e muitas vezes tá certo, algumas vezes não. Muitas vezes tá certo. Mas acaba virando uma bandeira, uma munição pro pessoal da criação, da proteção, para ter mídia também, né? Porque, vou ser muito franco, você resgatar um cãozinho vulnerável já deu bastante mídia. Agora precisa-se de um novo... E a criação tá no foco. Antes de eu fazer a meia-culpa e a autocrítica, aí a gente vem um outro problema filosófico, que a causa da proteção foi sequestrada, na minha opinião, por alguns aspectos políticos e ligados ao veganismo. É só ver que alguns dos principais líderes que lideram, entre aspas, não lideram trabalho sério, mas que lideram a narrativa, são muito ligados a esse meio mais vegano. E qual que é o item lá do manifesto vegano do Brasil que internacional? É ser contra qualquer tipo de criação. Então, por que o criador de cão sofre muito também? Por que não vão fazer manifestação lá na porta do cara que tem 50 mil boi? Porque a gente... Mas fazem assim, o elo fraco é o Leriel lá que tem 20 cães. Então, assim, é mais fácil bater. E assim, é muito mais apelativo. Resgatei o cãozinho. E assim, agora eu vou fazer a minha culpa. A grande culpa de verdade disso, eu acho que... E assim, eu não tô criticando a proteção, tô dizendo, algumas pessoas se aproveitam de fatos para fazer mídia, porque vamos lá, muita gente vive de mídia, muita gente vive de uma construção de narrativa, seja por N fatores, também não vou entrar aqui, mas assim, o grande problema tá no criador de ser mal visto, porque assim, se você pegar, eu tive um projeto antes de criar cães, que a gente foi um primeiro, sei lá se dá pra chamar de marketplace, a gente vendia cães de outros canis. Então todos os canis de Curitiba procuravam a gente pra vender os cães. Eu não tô dizendo que eu ouvi falar, que me contaram, eu visitei muito canil em Curitiba. Se eu visitei 100, na época, uns 85 podia fechar, devia ser fechado. Sabe sabe aqueles absurdos lá de o cão é criado dentro de uma caixa de supermercado. É verdade. Eu cheguei, Giovanni,
num lugar, eu falei assim, tá, mas e onde é que tá o pai desse cachorro? Eu achei que a gente tava na casa da pessoa, a gente ia pôr um canil. Ela abriu um cesto, sabe máquina de lavar roupa, aquele cesto de inox? Ela tirou um tijolo, uma madeira, na sala de casa e tirou um cachorro lá de dentro. Ai, gente, pelo amor de Deus. E posso falar pra você, essa era a realidade. Então, quando eu falei assim, puta, a criação em Curitiba foi, não foi nem uma questão, foi uma questão legal de uma normativa que já havia, né? Fechou a maior parte dos canis. Teve gente boa, tipo o Taj Mahal era uma referência, pô, estrutura e tal, que sofreu com isso. Mas 70%, 80% foi uma limpa disso. Então, assim, a criação, qual que é o problema da criação? Você não precisa ter educação universitária, você não precisa ter ensino médio, você não precisa, qualquer um pode criar. O que acontece? O filtro é muito baixo, a barreira de entrada é muito baixa. Então você tem muita gente ruim fazendo qualquer coisa. E isso dá munição para que a gente seja mal visto. Daí vem o problema que eu culpo muito os criadores maiores por um motivo. Se encolherem e não dar a cara a tapa, não virem aqui, não irem expor, tipo assim, não, peraí, ó. Eu lembro que, na época, o delegado que atuava aqui, eu falei assim, ó, eu vou conversar com ele, porque assim, eu vi ele falando, não tô falando, que, pô, os canistas, assim, ó, você pode falar, você vai vir conhecer o meu trabalho, qualquer pessoa vem conhecer o meu trabalho. Porque eu quero que a pessoa, assim, ó, porque os criadores, menos o Lerial, porque ele conheceu. Eu dou a minha cara, assim, não, quer vir, venha. Vamos ver como é. Se quer saber se existe como ser feito? Quando eu falei que o custo da vanguarda é muito caro, um outro projeto que eu tive, um outro canil, que até a Vanessa conheceu, do ponto de vista econômico, claro que ele dava um resultado econômico, né? Eu não precisava ter feito 10% do que eu fiz para ser o que a gente foi. Só que assim, qual que era o meu objetivo? Não era ser famoso, era provar que é possível. E é possível. Porra, se eu, um jaculá de Piraquara, conseguir, imagina vocês. Então, assim, faltou o criador sério, que tem muito criador sério no Brasil, tem muito, a minoria, mas mesmo assim, alguns dias preciso, não dá a cara a tapa. Eu falei assim, não, é tudo igual? Vem aqui então. E me mostra que é tudo igual. Mas Vamos você lá, não deixa acha... eu provocar aqui. Só existe criação porque existe quem? Que financia? Quem compra. Claro. Certo? Claro. Vamos lá. E onde está a consciência? Eu acho que é bem importante. Eu acho que esse trabalho de conscientização, de um despertar, que é complicado você conseguir educar educar um grupo de pessoas, né? Mas eu acho que seria de extrema importância conseguir trabalhar o que é a diferença entre A e B, entendeu? Mas Porque, vou te falar, veja isso é só, responsabilidade do criador que vou não te falar, fez. ó. Ele não fez a lição de casa. Mas o cara que tem a intenção, Lerial, também tem que buscar referências. Não, tudo bem, mas vamos lá. Vamos pegar em 2015, 2017. Você chegava para comprar um Spitz, sei lá, do Giovanni. Você não sabia nada da raça. Tem o Giovanni. Ele não tinha obrigação nenhuma de saber. A gente, quando começou a produção de conteúdo e conscientização, a gente se tornou em volume o maior canal de conscientização em horas de vídeo do mundo. Ninguém fez o que a gente fez. Só que assim, hoje é obrigação. Hoje você chegar e o Giovanni não saber falar da raça que ele cria, você vai embora. Hoje eu vejo com alegria e puta, e não é um orgulho, não é tipo assim, cara, eu rolo lá o Instagram, tem um monte de gente, macaco velho, produzindo conteúdo, falando sobre coisa que o pessoal não fazia. Por quê? Porque lá atrás a gente pagou o preço e poucas pessoas embarcaram nessa de conscientizar. Claro que o primeiro passo é conscientizar sobre a raça, né? Até porque eu não, enquanto você não lidera na tua casa, não consegue liderar a tua rua. Sim. Então, nosso primeiro foco foi... E a gente estabeleceu lá atrás esse parâmetro que o criador, ele é obrigado a conhecer o que ele está fazendo. Eu acho que o próximo passo agora é essa conscientização mais em massa. Mas eu vejo uma maturidade... Nesse ponto, a pandemia foi interessante também, essa revolução digital, porque ela trouxe um pouco mais de consciência, mesmo que digital. Mas assim, aí vem a questão a seguinte... Por que eu, lá no meu canil, no meu criador,
eu falo de bem-estar animal. Porque as pessoas que eu quero atrair que estão conectadas a isso. Exatamente. Eu não falo de preço. Porque eu não me interessa a pessoa que vai atrás de um desconto. E eu não tô dizendo que não é questão financeira de dinheiro. O cara que tá focado, direcionado para comprar um cão mais barato, ele não tá preocupado porque ele tá financiando. E essa semana, a nossa comercial, ela falou assim, olha, uma indicação, né, tal. Você pediu para atender, ela me respondeu isso aqui, ó, que tenha esse valor no pet shop perto da casa dela. Eu falei, não, tudo bem. E ela tá financiando o quê? E eu falei, ó, encaminha o meu áudio para ela. Não, tudo bem, a gente tá falando de coisas diferentes. A gente tá falando de criação responsável, ética, das garantias que tem contrato. A gente tá falando do bem-estar do macho, da fêmea, das, como o pessoal fala, matrizes ou das mamães. Então, assim, até quantos anos reproduz essa fêmea lá? Qual que é como ela é criada? Quando você tá adquirindo um filhote, você não tá pagando um exemplar. Você tem que entender que você tá financiando o bem-estar da mãe, do pai. Então, é todo um ecossistema. Então, não tem como você comparar o trabalho feito por algumas pessoas, alguns criadores, com quem realmente respeita, com quem investe, desenvolve. Mas Então, vocês não concordariam comigo sobre uma questão? O nosso mercado ainda é muito amador. A gente vê muito isso, né? Eu não gosto de trabalhar com gente, vou trabalhar com bicho. Isso. Sobrou uma grana, vou fazer o quê? Vou abrir um pet shop. Cara, nossa, uma época assim era... o que tinha de gerente de banco abrindo pet shop, era assim, tipo... E nosso mercado... Pelo menos o financeiro, acho que era bem feito. É o mercado Não que sei porque cresce, fechou. vamos abrir o pet shop. Então. E no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de debater assuntos. Eu acho que isso é a minha verdade sobre a sua verdade, e a gente não vai discutir porque é tipo, a gente aprende muito cedo que algumas coisas não se discutem. E, cara, a gente tem que debater pra gente... Deve. Eu acho, né? também. Cara, não vai mudar o que eu tenho como pilar, né, de essência. Posso fazer uma observação e vou pegar... Eu tive a convite da Vanessa no lançamento da campanha... Agentes do Bom Senso? Isso, eu tive lá. E daí o Adriano me colocou no fogo, né, cara? Porque eu falei, não, deixa eu te apresentar. Me apresentou como criador, tinha uns 25 protetores. Eu falei assim, pronto, vão me matar aqui. A gente deu pra ele o colete, colete, como é que é? Antibalas, contra balas, Aí, conversei com muitos protetores. Cara, uma mulher me abriu a mente de um jeito, uma protetora. A gente tem uma máxima que a gente fala, e você vê como a questão de conversar, né? E você entender o lado do outro. Você contra a criação, você já viu Bulldog abandonado na rua? Você já viu Bulldog inglês abandonado na rua? Spitz alemão? Você não vê. O cachorro de raça não vai pra rua. Isso é uma verdade que a gente tinha. Aí eu falei assim, uma coisa que o criador tem que entender, e assim, uma singeleza, ela falou assim, numa classe, numa elegância, com uma vontade de contribuir pro que a gente tava conversando. Você veja, a gente lá tem uma prática, a gente só vende os filhotinhos castrados ou com contrato para castração. Eu não vendo cão para reprodução, a não ser que seja para um criador registrado, etc e tal, seguindo uma série de critérios. Falou, você veja, o criador vende o cão sem castrar. Ele vai para casa, acontece um acidente, esse cão se reproduz de forma acidental. A segunda geração dele tá na rua, que daí é responsabilidade minha. Então você também tá fomentando. Eu falei, que a gente já vendia castrado, mas eu falei, cara, é isso? É isso? Aí esses dias eu entrei num debate a nível nacional sobre a questão de castrar filhotes, tal. E tem estudos, e até tem um artigo científico, se vocês quiserem depois eu mando pra vocês. Eu fiz um artigo baseado em vários artigos, comprovando que, por exemplo, o Spitz alemão pode ser castrado filhote. Aí vem o cara e fala assim, mas isso aí só foi aprovado para controle populacional. Eu falei, sim. Nos Estados eu falei, sim. E o que a gente faz? Porque o cão é de raça, ele não está sujeito a controle populacional? Ou você acha que porque ele é de raça, ele não vai reproduzir e a prole dele não vai parar na rua na segunda, terceira, quarta geração? Então a questão de responsabilidade, e onde é que você embasa isso? Quando você entende que porque assim, muita gente acha que protetor, e eu vou defender a pessoa da proteção, é uma, desculpa, é uma velha desocupada que não tem o que fazer e que vai atrás. E assim é o rótulo que o pessoal coloca. Mas, cara, se você vê o apego, o afinco e o senso de responsabilidade, e o mais interessante, o senso de responsabilidade que muitos protetores têm, e vou fazer mais uma defesa,
dos que eu conheço, os protetores independentes são os mais genuínos, É verdade. que não estão, assim, eles estão ali dentro da possibilidade, fazendo porque eles amam, e não é porque eles amam, porque eles acreditam que é aquilo, Exatamente. independente se é político, se dá voto, se tem resultado. Então, assim, eu admiro muito esse pessoal da proteção, porque, assim, eles cobrem uma lacuna Perfeito, que o é Estado isso aí. deixou e que a sociedade deixou. Então, assim, em E vez de... Lerial paga um preço altíssimo, tá? Sim, não, Eles concordo. compram responsabilidade absurda, né? Exatamente. Sim. Fora a quantidade de mas- pessoas E aí que dentro... jogam. A pessoa já tá com Mas dificuldade. a gente vê muito Vão isso. lá e descartam nos Descartam. portões. A gente vê muito isso, então. A gente vê essas pessoas realmente trabalhando, a gente vê pessoas oportunistas, né, com toda essa questão. Tem muita gente ganhando Tem, em cima tem. disso, né, nessa oportunidade. A solução seria regulamentação, porque hoje, para eu abrir uma empresa, eu tenho que ter todo um regulamento, tem que Sim. ter todo. E eu tenho fiscalização. Sim. Tem a vigilância sanitária que vai lá no Oh. seu consultório, vai ver se a lajota que está na parede é compatível, se você tem o descarte correto. A gente não tem essa fiscalização tão efetiva quando você registra um canil. Ou eu estou enganado, Leriel? Eu posso estar muito enganado. Assim, aí a gente tem uma permeabilidade um pouco distinta. Lembra que você falou assim que tem raças que não existiriam? Tem raças que comercialmente não vendem. E se eu colocar um milhão de regras, por exemplo, vigilância. Eu tenho um empreendimento de alimentação aqui em Curitiba. Eu tenho uma exigência absurda que o material da coifa tem que ser exatamente aquele. Em outra região, não. Então, assim, isso me encarece minha operação, sai um produto de 300 para um produto de 4 mil reais. Se eu encarecer muito, eu posso suprimir a criação robista, digamos assim. Criação artesanal não existe. Se você vendeu, você não é mais criador artesanal. Começa por aí. O que eu quero dizer? A gente tem que ter um trato. Mas eu acho que regulamentar é o caminho, óbvio. Mas se eu não tiver uma política pública, eu não posso regulamentar canil e não posso regulamentar de maneira efetiva o abrigo. E aí você fala assim, você agora está criando confusão. Tem que ter uma norma pro canil? Tem que ter pro abrigo. Tem. Porque assim, eu acho que a gente tem que regulamentar no geral o cão de rua não pra... vale menos que o cão de raça e vice-versa. Bonita, isso Então, aí. assim, se tem que ser feito, tem que ser feito. É regulamentação sobre o pet. Exato, concordo. Né? Sobre o bebezinho. Posso falar ali. uma coisa pra você? Se você falar assim, ó, olha, a partir de hoje a lei fala que você tem que ter uma árvore de Natal o ano inteiro no meio do canil, tá bom, amanhã tem uma árvore de Natal lá. É exequível, não é... Qual que é o problema hoje? O problema é que, como qualquer lei, como é pra gente que é empresário, começa a ter muito penduricalho que inviabiliza a vida, a existência na Terra. Sim. Ainda mais no Brasil. Não. Então, assim, a gente tem que ter uma regulamentação, só que a gente também tem que ter um poder público atuante para quê? Para fiscalização. Fiscalização e não só no canil. No canil, no abrigo, porque a gente está falando de bem-estar animal, independente da raça. E a ideia é exatamente isso, a gente pensar numa regulamentação sobre a vida do pet. Exato, eu acho que é porque a regulamentação da empresa a gente já tem. Sim. Para você abrir um canil, se você for sério, você abrir um canil, você tem que seguir uma série de regras ali, desde questões fiscais, questões legais, alvará e tudo mais. Então, sobre a empresa a gente já tem regra. Mas acho que dava pra gente começar um debate e a gente pensar sobre a vida, né? Regulamentar a vida. No Brasil, poucas coisas são regulamentadas, eu acho muito... Tá dando problema? Exclui, tira, não vamos debater isso, não conversa, dá briga. E continua existindo, né? Tá. E apenas continua tira do existindo. holofote, né? E aí, gente, uma última pergunta pra vocês, né? A gente já tá aqui conversando. Eu pensei que a última tinha sido umas 3 atrás, tá? Ele falou. Mas tudo bem. Eu falei que eu ia, assim... Sabatinar. Total. Mais um pouco a gente pode ser ministro do STF depois dessa partida, né? Aí usa outro exemplo, por favor. Ai, gente. Vocês acreditam que é possível a colaboração real entre criadores, ONGs e pet shops? Uma união, talvez pra gente pensar na regulamentação sobre a vida? Eu não acredito. Nem eu. Não. Por quê? E eu acho que essa palavra inviável, por quê? É mais ou menos como se você propusesse a reunião de pessoas de religiões diferentes. É mais ou menos isso. Mas eu acho que faz todo mundo parte do mesmo balaio, só que assim, cada um no seu quadrado. Eu acho que muito, dizia minha mãe, não diz ainda, porque é viva, graças a Deus, muito ajuda quem pouco atrapalha.
Cara, fica no teu quadrado, faz o teu. Se você fizer o teu, tá bom demais, querido. Eu não vamos. Se você da produção fizer o teu, eu do meu deck fizer o meu, de maneira ética e responsável, o Pet Shop fizer o dele, tá todo mundo vivendo bem. É isso mesmo. Então, assim, acreditar? Não acredito. Não vai ser uma propaganda de sabão em pó dos anos 2000. Não. Também Todo não. mundo correndo em um campo De mãozinha florido dada, cheio de bolinha de sabão. Não existe. Não, isso nunca chegaremos. Eu também. Eu não ia falar, tenho certeza, não. Eu também acho que não. Mas eu acho que todos deveríamos ter o mesmo olhar que é, de Concordo. novo, A vida. a vida. Né? Eu acho que tanto criador, protetor, inclusive protetores, eu falo muito isso a elas, né? A olhar a vida deles e a delas, né? Porque são porque pessoas... se não consegue manter a própria vida, não vai conseguir proteger. Gente, Entendeu? e você sabe, Vanessa, quem tá protegendo quem, né? posso falar que isso é uma princípio de realidade segurança. no criador também? Eu tenho um dia, eu fiz um evento chamado, não lembro, Chaves, alguma coisa, não lembro. Participei de um evento. Falei, gente, ninguém foi amaldiçoado pra ser criador. Se tá ruim, se tá difícil há tanto tempo, é só agonia, vai fazer outra coisa, para. Vai ser feliz como pessoa primeiro. Porque posso falar com você, se você não tiver realizado como você, como pessoa, você não vai realizar nada. Não anda. Então, assim, não é um karma, não. Assim, eu acredito que aí vem uma questão, se você pensar num conceito de saúde integral, a saúde mental no bom sentido e esse acolhimento, tanto para o criador quanto para o protetor, cara, os dois lados só se alfinetam. Os dois lados têm problema pra cacete. E quem que acolhe essa bandeira? E assim, eu vou falar, nunca não, né? Eu também acho que não vão correr junto. Mas, cara, o mínimo de respeito, de entendimentos tem que ter. Importante. Tem que ter. E olha que louco, né? Que coisa mais maravilhosa. A gente falou o tempo todo, se vê só, a gente dá até outros nomes, mas toda a nossa conversa, toda ela foi desenhada para uma coisa chamada amor, né? Você vê só que nós estamos falando de Falta que de amor, quanto excesso de amor, né? Como transformação, né? Assim, dizer que é amor, só que travestido de outras intenções, né? Que é aquilo que você comentou, não se trata de amor. Não, muitas vezes você fala que ama, mas está causando estrago, né? Então... Pessoas matam por amor, né? Exatamente. Então, assim, que interessante, a gente está aqui discutindo sobre... E a proposta deles na nossa vida, né? É nos levar a olhar para as coisas sobre outra ótica, né? Então, aqui, eu acho que fica aí uma mensagem singela que eu interpreto, que eles trazem, que é assim, seja com raça, seja sem raça, né? Mas nós, humanos, a gente tem como obrigação dar a eles a dignidade de serem, de fato, respeitados, de fato, amados, né? Que tenham a oportunidade de viver em família, né? Sendo cães, Sim. não sendo uma objeto, muleta emocional, não né? sendo... Muleta emocional. Exatamente. Essa palavra tinha me fugido daquela hora. Muleta emocional. Exatamente, né? Sendo, é um barato você ter o privilégio de ter cães em casa, cão, Claro. bicho de qualquer hora. Gente, não tem monotonia, é divertidíssimo. E eu acho que dá pra realmente a gente sintetizar a nossa fala, nossa conversa hoje, e realmente, né, se for pra gente trazer uma palavra, é amor. É amor. Gente, a gente acorda de manhã Amor e respeito. amando cães, a gente trabalha porque a gente ama cães, Exatamente. a gente trabalha porque a gente ama fazer o que a gente faz, né? E aí entra naquilo que o Liliel falou, cara, se você não tá bem, se você não consegue amar o que você faz, se você não consegue se amar enxergar um propósito, né? Naquilo que você faz. Dentro daquilo, gente, vai fazer outra coisa. Né? E você vê, e isso daí é pra todo mundo, né? A gente entra às vezes dentro de uma loja e a pessoa tá lá debruçada no balcão, tipo, nossa, não entra cliente, eu não sei o que. Gente, quem que vai ter prazer de estar dentro de um lugar desse, não é mesmo? Não, eu até ia entrar, mas quando eu olhei pra cara do atendente, eu fui tipo embora. assim, nossa, eu não vou lá naquele lugar, tem uma energia ruim. Sim, gente, a pessoa tá lá no mau humor daquele, não é uma energia cósmica de outra, não, uma energia espiritual, é uma energia real, a pessoa tá tão mal-humorada, aquilo é tão ruim, cara, que você não consegue entrar no lugar, né? Então, às vezes aí eu vou ressaltar isso... o que a Vanessa falou. Por isso que a gente fala dos problemas, que são importantes, não podemos passar pano, não podemos jogar embaixo do tapete, mas a gente não pode deixar de falar do que é bom, do que acontece de bom, porque a nossa vida é movida a boas notícias. As más notícias a gente tem que lidar com elas. Isso.
mas a gente acha que tem que propagar cada vez mais o que tem de bom, o que tem de valor. Até acho que o apóstolo Paulo ensinou isso. Tudo o que é bom, tudo o que é de coisas boas, disso vocês devem falar. Eu acho que a gente tem que focar, e quando a gente fala, pô, teve o caso, pô, me nega a falar sobre esse caso, cara, mas vamos falar de coisa boa. Isso mesmo. Vamos mudar essa uma coisa ruim, vamos mudar essa dinâmica. Eu acho que esse é o sentido. Eu acho que a gente pode utilizar isso realmente pra gente pensar em políticas públicas. Eu acho que tem muitas coisas pra gente ser pensado, mas a gente não pode ficar no campo de usar isso como muleta. Como amuleta ou como mídia mesmo, que muita gente tá se promovendo sobre. Não é tudo isso, né? Porque dá like, dá acesso, dá visualização, tá engajado, é o momento. Então, assim, a gente pensar isso como política pública realmente sobre os cães que estão na rua, sobre realmente a responsabilidade dos pais sobre os adolescentes, né, e uma série de outras coisas, a gente pode pensar isso como política pública, mas, gente, o que a gente pode fazer de diferente, né? O que a gente pode fazer para que isso nunca mais aconteça? Eu acho que essa é a forma que a gente tem que olhar. Lei. É simples, né? Então, lei aplicável, né? Sim. Mas eu vou falar, eu acho que lei, claro, é importante, mas enquanto a gente não mudar a chave da conduta moral do povo, do cara ter essa consciência, você já ouviu falar assim que... A ética, né? Porque assim, você já ouviu falar assim... Quer saber a saúde de um povo? Não, você consegue medir o grau de evolução de um povo. Quem falou isso foi Gandhi, não foi? Sim. Pela forma como ele trata os animais. Sim. Não, e assim, você já viu aquela expressão, a ocasião faz o ladrão? Não, mentira, a ocasião revela o ladrão. Se o cara é ladrão, ele vai, né? É mais ou menos o mesmo princípio no sentido assim... ética e moral, né? Exato. A moral é aquilo que você não faz quando todos estão vendo, a ética é aquilo que você não faz quando ninguém tá vendo. Exatamente. Você tem que... Eu acho que criar essa consciência do... Desculpa cortar. A marginalidade, ela sempre existiu. Sim. A diferença é que quem é marginal, anda à margem mesmo, cruel, pessoas que não têm menor valor, que tem essa capacidade de promover mal a alguém, fica evidente por causa das mídias. Então, hoje, o que acontece é que tem a possibilidade de você ver, infelizmente. Né? Então, isso se propaga, se espalha com uma velocidade muito grande. Coisas que... E encontra identificação, né? Aí junta, Porque quando você pega uma coisa dessa que tá muito espalhado, que eu já não compartilho por causa disso, que quando encontra alguém que se identifica com a mesma visão, com o mesmo propósito, a gente multiplica o mal. Sim. Que o bem, quando você ele contagia. Sabe quando mas o mal, quando ele encontra um solo fértil, ele também se propaga. Nos Estados Unidos tem uma política lá que, por exemplo, quando acontece aquele ataque à escola e tal, eles não divulgam. Porque assim, porque é isso. Porque tem casos, começam a ter do nada. Também. Começam a ter ataques do nada. Porque é isso, porque a pessoa que também identifica com a mesma mentalidade, ela encontra no outro a força do efeito manada. Ele fez. Gente, tá louco, Então vamos divulgar muita coisa linda. Coisa boa. Vamos compartilhar muitas coisas lindas aí, ações lindas com finais felizes. Gente, foi um dia lindo com vocês, foi maravilhoso a gente estar aqui debatendo assuntos tão importantes, eu acho, pra gente, tendo nossos parceiros, Cozy Pet Design, né? Design inteligente pro seu pet, nós temos, e a nossa companheira aqui, que é a Premier, e Vanessa, muito obrigado pela presença. Imagina, sempre com você eu saio mais rico. Imagina. Rico de conhecimento, porque realmente eu acho que você tem assim um leque de assuntos que dá pra gente conversar e a gente iria longe. A gente poderia te chamar aqui pra falar sobre empresa, falar sobre vida, falar sobre pele boa. Eu adorei o papo e eu adoro ficar escutando esse garoto falar aqui, sim, porque também pra mim é um aprendizado muito bom, muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Imagina. Gente, o Leriel é aquela pessoa que a gente senta e fica ouvindo ele falar, né? Porque, cara, isso não tem argumento. Ele é extremamente técnico. Muito legal. É uma enciclopédia, assim, né? Tipo, realmente estuda. Tem uma coisa assim, eu conheci Spitz através do Leriel num trabalho lá em 2018. É verdade. Eu tenho essa foto. Que você foi lá. Sim, que eu fui conhecer. Foi a primeira vez que eu entrei revelando, hein?
Hã? Tá contando tudo. Gente, mas... né? Ih, Não, filha, mas eu sou bem a antes. gente era bem novinho na época, né? Sim, Ah, a tá. gente começou muito cedo, é por isso. Mas foi um trabalho que eu conheci Spitz nesse período, foi 2017, alguma coisa assim. Tá bom. Chega por aí, senão Faz você tempo, fica faz se tempo. entregando. E foi quando eu me apaixonei pela raça. E realmente legal. hoje, sei lá, 90% dos E meus clientes poodle? são... Não tem mais criação de poodle? Então, tá voltando. Porque assim, é cíclico, né? Eu lembro, desculpa cortar. Por favor. Antes ainda tinha o tal do pequinês. Sim, que Também cíclico tá voltando também. Sim. Que interessante, né? É porque assim, lindos. o que acontece? A raça se populariza, aí não é só a criação clandestina, tem a criação doméstica, tipo assim, você tem um sem castrar, ele tem outro, a gente faz filhotinho. Isso vai alavancando o preço para baixo. Então, os criadores não conseguem manter uma criação ética responsável, não conseguem manter genética para você... Por exemplo, assim, um poodle hoje, um poodle legal, do Japão. Ou a Argentina tem poodles, mas traz um poodle do Japão. $6.000 mais 3.000 de transfer. Vou gastar 60 pau pra trazer um cão. Uau! Sim, normal. Um cão bom, vou gastar 60 mil. Pra vender um filhote de R$450, a conta não fecha. É matemática. E é engraçado que você chega em qualquer país, você começa a entender que é uma mercadoria. Que pra ele sair ele paga imposto, pra ele entrar ele paga imposto. Absurdo. A gente foi competir no Chile, a gente chegou lá, meu filho, tantos dólares de imposto. Mas é meu filho, e daí vai pagar imposto? Aí entra uma discussão no Brasil sobre o direito, né? Aí deixa eu só Que é terminar. essa questão da coisa e do direito de família. Dá uma pausa. Aí você vai investir, não se paga. Então o que acontece? A raça vai deteriorar absurdamente até não ter mais quase ninguém criando. Aí volta. Aí ela começa a voltar, que é o que tá acontecendo com o pequinês. O pequinês é o cão do meu avô. Só que isso não é 3, 4 anos, é um gap, pelo que a gente estuda, de 10 a 15 anos para voltar. Então o poodle tá começando a voltar agora. Daí um poodle hoje começa em 4, 5 mil reais, um preço de mercado em poodle padrão. Só que vai levar um tempo, daqui a um tempo o Spitz está acontecendo isso. Então mas o Spitz tudo vai cíclico. estabilizar? Porque a gente tem raças que estabilizaram, tipo Shih Tzu, York. Não, Shih Tzu, a raça Shih Tzu não existe. Você tem, você conta nos dedos um Shih Tzu legal, assim. Mas foi uma raça que ficou. É assim, você tem o projeto de Shih Tzu, tem um monte. Falando do aspecto técnico, de característica e morfologia. O Shih Tzu, você tem, sei lá, hoje eu não consigo pensar em mais de 40, 50 criadores no Brasil. Para um país gigante que crie Shih Tzu mesmo. Mas assim, é uma raça que estabilizou. Mas uma raça que a conta não fecha. Essa galera que você vê 99% do Shih Tzu, a conta não fecha. Não tem genética nova. Sim. Então, é uma deterioração mais lenta, mas vai acontecer. Porque quando eu digo genética nova, não vai mudar o padrão. Você tem que trazer outro repositório genético para que ele continue sendo aquele. Porque eu começo a ter uma endogamia tão grande, mesmo endogamia quando você faz parentes próximos, né? Mesmo sem saber. Eu comprei um Shih Tzu lá do criador Giovanni e um Shih Tzu da criadora Vanessa. Só que lá atrás eles são tudo mesma árvore genealógica. Então eu vou deteriorando a raça. Porque eu preciso de inserção de uma genética nova. Então é natural que as raças vão se deteriorando. Até uma coisa a gente pode falar um dia, é a tendência absurda mundial, estourou já o tempo, né? Que é o design dogs. Que é uma tendência absurda nos Estados Unidos, que é o labradoodle, que é a mistura do labrador com o poodle. Ai, meu Deus. Mas sabe o que acontece? Pomsky. O Pomsky já é uma aberração porque você tem um porte muito diferente, né? E assim, você não tem previsibilidade, só que você elimina muito problema de saúde. Porque você injeta novamente variabilidade genética. Daí vem, a gente até brinca. Cara, no canil nasce 2, você faz massagem cardíaca, né, o veterinário sonda e morre, filhote. Aí por que o vira-latinha na rua nasce na rua, a gente até brinca, come terra, não vacina e não morre? Porque o repositório genético dele é absurdamente maior do que a raça pura. Então, são questões de criação, a gente pode até conversar sobre isso. Será que o design dogs é a saída para uma sinofilia mais popular, mais saudável, ou não? Ou o que eu vou produzir de variação, que é no escuro, você está produzindo no escuro.
vai fazer sentido ou não. Então tem todas essas questões. E aí a gente entra numa outra história, né? Eles pegaram os Fuscas e as Brasílias transformaram e o que era barato ficou caro. Será que daqui a pouco os nossos SRDs vão estar no topo? Nossa, eu vou estar bem. Você vai estar bilionária. Ai, gente. Então é isso. Muito obrigado. Encerramos Obrigada por a aqui. vocês, foi um Obrigado por quem nos prazerzão. acompanhou. Obrigado, gente. Foi um papo Muito bom. muito esclarecedor, né, e edificante. Que tenhamos mais conversas assim para esclarecer muito mais as pessoas. Isso aí. E até o Prazer. nosso Obrigado. próximo Até a próxima. encontro. Obrigada a vocês.